Acionando Sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast, direto na causa, o podcast, Júlio. Que vai além dos sintomas e navega saúde, comportamento e sociedade, não na mesma ordem com esse dedinho torto, esse mas dedinho de cinza tá punk, não tem problema. Mas com uma pitadinha de amor, humor, terror, comédia e todas as emoções que possamos sentir. Mas hoje a gente vai pôr gestão em jogo, história de farmácia de manipulação, magistral. Então, para você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e curte e compartilha para quem precisa escutar, ouvir e assistir o episódio de hoje, certo, Glauco? E outra, sabe o que é o melhor? É de graça. Tá de graça. Não cai nem o braço, tá certo, sabe, é você isso tá aí. assim, ó, você pode até ir com a cabeça assim, ó, você curte, você inscreve, você ajuda nós. Onde você tirou Desculpa, não, mas isso aí. Gente. Então, recadinhos. Seja membro. Nós temos 3 aquisições. Zumpsauros, onde tem selos personalizados, onde você pode enviar sugestão de tema e de participantes. Segundo, Consciência Vital, onde tem um ajuntadão dos melhores momentos que aconteceu aqui no SantaCast. Uma retrospectiva e detalhada do que aconteceu. E pode participar com perguntas em formato de vídeo. A gente sempre brinca. Sabe a cara da Traquinas? A Traquinas você aparece aqui, pergunta ao vivo e a gente vai responder. E a terceira, bem campineiro da MyTop, velho, Trigêmeos, onde tem Zumpsauros, tudo que o Zumpsauros tem, e o Consciência Vital, e mais os bastidores que a Giovana já tá olhando aqui pra minha cara. E conteúdos exclusivos. E o que mais, Giovana? Você eu sempre esqueço. Vem aqui participar com a gente. Mas não é o agente junto, viu? 007. Exatamente. E você, profissional, aí, que tá aqui ó, com a causa no coração, na cabeça. Eu preciso falar. Chega no churrasco, eu sou esse cara aí que tá falando, não sabe nada. Tem uma causa, quer trazer aqui através do SantaCast? Pum, né? QR Code, tá aqui, aqui na cabeça do Glauco. E se vier com o papinho que tem vergonha? Eu sou tímido. Eu vou falar, sua vergonha fica lá fora. A gente, nela, deixa aqui lá fora. O Glauco, a gente tem um poder Jedi que a gente brincadeira, sem brincadeira. Vamos lá. Sem mais delongas, áudio descritivo agora? Sim, vamos Rapidão, lá. Áudio descritivo. Cabelo castanho longo, tá crescendo, né, Glauco? Olhos castanhos esverdeados. Já vou falar o seu, o Glauco é igualzinho a mim, um gordinho, mais magrinho, mesma coisa, a gente né? fez feição fora. Camiseta preta, jeans, relógio amarelo no pé e descalço. Na verdade, usando uma meia. Eu tô com preto. Você tá com relógio preto, certo? Sem mais delongas, né, Glauco? O episódio de hoje. Cara, o episódio de hoje... vai ser difícil, porque são 3... apaixonados e amantes desse assunto. Aí tá até segurando aqui, limpando, porque tá babando. E no começo que a gente conversou, caraca, será que vai dar tempo de falar tudo isso? Então é muito. E é uma coisa que, quando se fala da farmácia magistral, de manipulação, a gente não... Gosta porque todo mundo fala, mas magistral, maestria, né? Exato, a gente sempre fala aqui nos episódios, completamos agora de 16 de junho, 20 anos de segmento, temos 42, 50% da nossa vida foi dedicada a esse mercado, e principalmente como representante farmacêutico batendo na porta dos médicos, sabe? Que você chega lá, doutor, tá aqui, doutor tá aí, prescreve. Só que por trás de uma farmácia de manipulação, gente, tem tanta coisa que muitas vezes as pessoas pensam assim, igual drogaria. Eu só mando e já faço a fórmula rápida. Não, é feito pra você, existe um cuidado, existe uma técnica... E existe muita gestão. E gestão de tempo, gestão de resultado, gestão de pessoa. E aí vai uma infinidade. Só que isso, Júnior. Não. Na fila do pão, cara. Não. Pra esse convidado de hoje, não. A gente tá mais fraco com esse de bater. Ixi, Maria. Bom, vou anunciar o nosso convidado hoje, Charles Tokarski, CEO do Grupo Roval. Roval, muito obrigado por essa oportunidade. Trazer esse cara aqui hoje para conversar com a gente. Tempo, né? Porque vai. Gestão do tempo. Caça agenda onde ele vai conseguir. Vai conseguir. Conseguimos. Charles, seja bem-vindo. A sala é nossa. Vambora. E só um detalhe. Vocês estão vendo aqui o livro dele, ó. Depois a gente tem novidade aqui no decorrer do episódio. Mas você que é de farmácia magistral, quando a gente fala de um livro, é um legado. Ele deixou aqui o propósito, a vida e uma experiência. Que a gente, às vezes, no nosso segmento, tem muita vaidade, e é normal, ego, tudo. Galera, só a pessoa aí hoje. Sai, tira. Você quer estar no futuro, no presente, tira isso. Não. Esse livro, eu tenho certeza, que vai ajudar muitas pessoas que trabalham. E também para quem tem vontade, eu quero ter uma farmácia de manipulação. Por onde eu começo? Tá aqui. Não precisa nem...
É mais que um guia. É mais, não. É mais do chora. Se alguém pensou falamos demais, vamos lá. Charles, a gente tá falando pra caramba hoje, né? Cara, poxa, obrigado demais. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui. Obrigado por todo esse acolhimento, né? E eu preciso dizer que vocês no mercado, né, essa paixão, essa vibração que vocês têm é para inspirar, né, muita gente. Então vocês fazem uma diferença incrível. Obrigado por me acolher aqui. Nós que agradecemos. E a gente parte do início. Já vamos de frente. Vai você, dá o pontapé, Glauco. Vai. Como é que você chegou na farmácia de manipulação? Primeira vez. Eu acordei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Como é que foi o seu contato? E conta um pouquinho pra gente. Cara, o meu começo foi até... a história foi um pouco trágica, né? Da minha vida, mas antes disso, para eu entrar nesse mercado, mas antes disso, o fato é que eu faço parte de uma família que trabalha no mercado magistral há quase 50 anos. Então, tudo começou com o Rogério Tokarski, esse visionário. O Rogério é um baluarte da farmácia de manipulação, um cara que enxergou atrás da montanha. Vamos lá, década de 70, né? Ele abre a farmacotécnica em 76. Então, teve um grupo de farmacêuticos dessa época que, de fato, foram responsáveis por fazer esse business acontecer. Hoje a gente vive um negócio que começou lá, né? A retomada da manipulação começou na década de 70. Então, tem alguns nomes muito fortes no mercado. O Rogério, se não é o maior, mas ele é um dos principais articuladores desse mercado, da própria fundação da Anfarmag, veja, a nossa associação tão importante. O Rogério estava ali na captação das pessoas, na dinâmica de tentar entender o que esse mercado precisava para poder existir. Então, a minha história começa ali, né? A história da minha família começa com o Rogério. E ele abre a farmacotécnica em Brasília, e a farmacotécnica dá muito certo. Ele apostou em Brasília, ele sempre teve um tino comercial muito aguçado para tentar entender para onde tinha progresso. Então ele pega a família toda, tira de Santa Catarina, leva a família toda para o Centro-Oeste, todos ficam em Goiânia e ele aporta em Brasília. Brasília de 1960. Então em 76 o cara já estava ali migrando, né, entendendo que aquilo poderia ser uma oportunidade. Ali começa a farmacotécnica, dá muito certo. E ele, um empreendedor serial, quis fazer expansões, né? Ele quis levar a marca para outros lugares e começou a abrir outras farmácias em outras regiões. Até que um dia, depois de um tempo, meus pais se separaram quando eu era muito novo, então eu não cresci perto do meu pai. Meu pai morou em outros lugares. Eu morava em Curitiba, que é a cidade da família da minha mãe. E o meu pai foi morar em vários lugares e foi morar em Brasília, em determinada circunstância. E ele foi morar em Brasília para trabalhar com o Rogério. O Rogério chamou meu pai para trabalhar com ele. Meu pai era funcionário do Rogério. Era meio faz tudo. Meu pai era advogado de formação e estava ali numa fase onde até todas as defesas desse mercado elas vibravam muito mais. Então imaginem vocês nessa época, e essas histórias que eu escuto desde pequeno, que a cada mudança de ministro da saúde, alguém tinha que bater na porta para falar, a gente existe como segmento. E quem fazia esse papel era o Rogério. Então, e o meu pai trabalhava muito nessa articulação junto com ele, na defesa do medicamento manipulado lá em Brasília. Então, e meu pai, depois de morar 3 anos em Brasília, trabalhando com o Rogério, ele tinha um sonho de morar numa praia, né? Ele queria demais morar numa praia e queria morar no Nordeste. Ele sai visitando algumas cidades do Nordeste, se apaixona por Recife, enlouquece por Recife, volta para o Rogério e pede ajuda para o irmão. Então o Rogério colocou toda a grana e o meu pai foi com um trabalho. E em 1988, no finalzinho de 88, ele aporta daí sim em Recife para fazer essa nova marca, né? E a marca se chama Roval. Pouca gente sabe, né, da origem dessa marca. Roval é Rogério e Valfrido. Então, Valfrido é meu pai. O Rogério foi, junto com meu pai, eles foram os fundadores da marca. E assim nasce, né, a história da Roval em Recife. Meu pai viveu em Recife 11 anos. Ele chegou lá com 42 anos e ele, com 53 anos ele morreu. E ele teve um câncer muito veloz, em 3 meses ele morreu. Na época eu estava no último ano de administração, morando em Curitiba, eu não tinha pretensão nenhuma de ir para Recife. Eu
não achava que eu iria trabalhar com meu pai, porque nós éramos muito diferentes e tal, e eu acho que ele era um sol muito forte. Minha família tem isso, minha família é muito forte, assim, uma personalidade muito forte. E eu olhando aquilo falava, cara, não tem perigo de eu não ser sombra naquele lugar. Então eu nunca imaginei que moraria no Nordeste, que moraria em Recife. E daí nessa situação, quando eu tenho a tragédia, meu pai morre e tal, eu trabalhava no Banco Real. Nossa, eu era aquele cara, você lembra? Real, cara. Você lembra aquele cara da camisetinha vermelha, da camiseta laranja, da camiseta laranja, eu posso ajudar? Eu era esse cara, entendeu? Fazendo administração ali, tentando trabalhar, estagiar, né? E derivando minha vida para Curitiba. Eu pensava em fazer algum curso fora e tal. E daí teve toda a tragédia e essa circunstância caiu na mesa, né? Foi quando o Rogério falou, olha, tem a empresa, né? Acontece, está acontecendo, e me fez o convite, né? E eu aceitei, de uma forma até um pouco inconsequente, né? Porque eu não fazia a menor ideia do que se tratava uma farmácia de manipulação. Eu não fazia a menor ideia do que se tratava nada, né? Na verdade. O mundo à parte, um outro planeta, né? E até eu fiz administração porque eu não sabia o que eu queria fazer. Geralmente acontece com quem faz administração. Eu amo administração, entendeu? Hoje e tal. Mas na época foi por acidente, consequência ali, ou até inconsequência, né? E assim eu embarquei, né, nessa aventura. Fui para Recife, né, sentei na cadeira do meu pai. Na época era a cadeira do meu pai ainda, né, porque de fato e de direito, sim. E isso foi em 2000. Então, desde então, eu estou à frente da marca e fui responsável pela condução da marca até hoje. Então, assim que eu entro nesse jogo, né? Foi assim que eu entrei. E nesse começo, o que óbvio que eu tive um apoio absurdo da minha família, né? Tanto o Rogério, quem me recebeu em Brasília, me recebeu na farmacotécnica. Eu passei um mês lá. E eu lembro que eu entrava em cada setor, assim, para tentar entender o que era aquilo, né? E quando chego em Recife, eu não sabia nem onde eram as lojas, né? Meu pai já tinha a farmácia há 11 anos, eram 5 lojas, e para aprender o endereço eu fui entregar malote, entendeu? Porque eu não sabia andar em Recife, né? Então, assim foi o começo desse mercado, né? Da jornada nesse mercado. Não, eu imagino você, administração, chega em farmácia e você entra em cada departamento para querer entender como é que funciona. Aí você falou, você dava um medinho, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? O que você sentia, Charles? Na verdade, assim, muita gente acha que teve esse peso, né? A realidade é que eu não me sentia responsável por aquilo. Então, eu também não tava... Cara, se desse errado, já estava errado, né? Já estava dando errado, porque já estava uma situação super caótica, complexa, né? A empresa também não ia bem, não estava bem naquele momento. Então, eu não tentei me provar na realidade. Então, eu estava ali experimentando também, experimentando uma vida, experimentando uma cidade, experimentando uma cultura. Eu ia para Recife, eu já adorava Recife, porque os meses que eu ficava com meu pai eram os meses de férias. Então, eu morando em Curitiba, ali em Recife, então, dos 15 aos 18 anos, eu passava um mês em Recife, mês de janeiro, para ficar meu pai e tal, né? Então, mas eu adorava Recife, a cidade sempre me encantou. Eu sou apaixonado por Recife. Hoje eu já tenho mais tempo de vida de Pernambuco do que do Paraná, né? Não perdi o sotaque, mas eu tenho minha família pernambucana, minha mulher pernambucana, meus filhos pernambucanos, então eu me sinto e acho que sou pernambucano, né? Fato. Mas nasci no Paraná. Então. E uma coisa que você de administração, esse contato com os farmacêuticos, porque o farmacêutico se forma parte muito técnica, essa parte de gestão falta um pouco às vezes, né? Como que foi esse encontro aí nesse momento? Pô, você provar, aqui a administração com o farmacêutico, você assumir na empresa novo, né? Você tinha? Eu tinha 23. 23? Provavelmente tinha farmacêuticos ali que já estavam trabalhando com seu pai há muitos anos. Muito tempo. E eu era um garotinho, assim, né? E até a gente estava comentando antes, né? Dos primeiros 10 anos eu usei terno. Veja, usei terno em Recife, né? Imagina o calor. Cara...
Você não dava com ar-condicionado portátil, assim. Não, na época não tinha ar-condicionado. Não, amigão, sabe o quê? Visita era na marra, no calorzão. Cara, bravo, na época não tinha computador para fazer cálculo, era na unha, você vê- entendeu? Tô falando, porra, mal tinha internet, entendeu? Se tinha internet, era... Era o ICQ. amigão. Era o ICQ, Nossa, que engraçado. então. Olha aí, olha que vivenciamos, cara. Então, na verdade já tinha computador sim, mas era... Não, mas mas era não era. cara, não tinha nem arranhava, né, o que a gente faz hoje. Então, quando eu assumo, né, toda essa lógica administrativa, eu entendi na largada que eu precisava estudar. Né, que não adiantava eu tentar fazer nada acontecer na farmácia se eu não fosse buscar mais informação. E assim eu fiz. Eu fiz uma pós-graduação atrás da outra. Né? Eu logo fiz um MBA em gestão empresarial, depois fiz outro em gestão financeira e controladoria. E a farmácia era e ainda é um terreno muito fértil para tudo. Né? Uma farmácia de manipulação, se você entender o tamanho do negócio e da forma como ela pode ser nichada, cara, a gente tem um Brasil ainda por fazer. Né? E ali, nas técnicas administrativas, que eram quase inexistentes, então eu lembro bem que eu fiz a primeira planilha no Excel. Isso foi uma revolução, veja. Né? Então, era um negócio extremamente técnico farmacêutico, com nenhum tipo ou muito pouco de técnica de gestão. Então foi aí que eu comecei a avançar com muita velocidade. Então qualquer coisa que eu visse no MBA eu trazia para esse campo prático, e eu sou um cara muito prático, eu não sou um cara, eu brinco que eu não sei nada profundamente, né? Que eu consigo responder uma pergunta sobre tudo durante 10 segundos. Entendeu? A segunda 10 pergunta... Segura a próxima, ensinando eu sou bem generalista. E gestão é um pouco isso. Você não se apega a uma coisa da questão. Você tem que entender que aquela música precisa acontecer, não é aquele instrumento, né? E assim eu fui avançando em diversas áreas, buscando informação técnica, trazendo e bate-pronto. Muitas coisas me favoreceram. Como eu estava à frente de um negócio, eu era muito novo, à frente de um negócio com muita fome, né? Com muita fome de viver. Então eu não tive bloqueio. Isso foi um fator, muito positivo. Bacana. Poxa. Porque o Rogério, ele estava em Brasília, né? Ele não morava em Recife, ele de Brasília fazia todo o sentido da orientação do negócio. Mas o dia a dia era meu. Então, aquele dia a dia prático, né? o hands-on, eu não tinha nenhum limitador. Então, tudo que eu via, certo ou errado, eu colocava para gerar, para aplicar. E os resultados foram incríveis, porque muito rapidamente, quando você coloca técnica boa, né? Técnica validada, num negócio, ele muda de patamar. Então, foi isso que aconteceu. E daí, o impacto com os farmacêuticos, naquele momento não aconteceu, porque eu fiquei só na base administrativa. Né? O impacto com os farmacêuticos foi acontecer na frente, lá na frente, quando eu quis colocar o meu dedinho nos processos técnicos, quando eu quis entrar principalmente na lógica de entender e forçar a barra para que um departamento comercial fosse maior do que um departamento técnico. Ixi, fala isso farmácia. A farmácia fala o quê? Esse cara tá louco. Que aquele negócio, como é que é? Isso aqui de técnico, isso aqui de... Não, isso aqui de comercial, isso aqui de técnico, que a gente brinca. O Pareto, né? Mas... E daí foi a briga não, foi a resistência. A grande resistência aconteceu aí, porque é óbvio, né? É uma farmácia, as farmácias são totalmente feitas por farmacêuticos. Hoje o nosso segmento também, a maior parte dos donos, se não quase todos, são farmacêuticos. Os farmacêuticos naturalmente são muito técnicos. E eu costumo dizer lá, né, que a gente, por ser muito técnico, nós somos muito apaixonados pelo produto. Então a gente tem muitas camadas de cuidado com o produto, muitas camadas de cuidado com a ciência, com a qualidade, com tudo que tem a ver com fazer um medicamento. Só que isso é só a primeira página. Né? Você precisa vender esse medicamento para alguém, você precisa entregar esse medicamento para alguém. Então começa a primeira discussão. Cara, um farmacêutico ele consegue enxergar onde está esse cliente porque ele está focado no produto. Então é uma outra coisa, né? Hoje tem até termo, né? O people-centric e tal, né? Mas é fato. Se você olha para o produto, você não está olhando para o cliente. Então, um departamento comercial começa a entender
essas necessidades desse consumidor. Então, ali foi um primeiro ponto, né, onde houve resistência. E depois, quando eu tentei colocar toda a elaboração científica, a propaganda médica, e os farmacêuticos também dentro desse guarda-chuva comercial. Daí foi um outro impacto, porque, óbvio, os farmacêuticos, detentores de todo o saber farmacêutico, sem eles a gente não é nada, a marca nunca seria nada sem esse know-how, né? Mas, mais uma vez, quem é que está conversando com esse médico? Né? De que forma isso está sendo apresentado para esse potencial prescritor? Eu não falo nem do médico, né? Falo de toda uma vasta gama de potenciais prescritores que existem hoje. Então, geralmente, o farmacêutico ele tem, mais uma vez, um olhar técnico. Naturalmente, isso é mérito, isso não é demérito. Sim, né? sim. Então, a minha provocação foi muito nesse sentido. E todo o time de Recife, né, que foi ali que Recife sempre foi o meu laboratório. Né? Depois eu fundei o franchising. E hoje, todo esse know-how a gente tenta transferir para os franqueados, mas Recife sempre foi a minha casa de tentativa e erro. Né? Então, Recife tem todo o mérito de ter avançado fortemente, mas carrega também o peso de ter sido a precursora em muitas coisas. E daí um belo dia eu cheguei lá e falei, pronto, não existe mais câmara técnica, não existe mais setor técnico. E existe agora um setor comercial. Daí eu coloquei em cima. Nossa, agora, Pelo amor de Deus. Eu conto isso no livro, né? E eu defendo até hoje, né? Essa estrutura comercial. Só que essa estrutura comercial é feita por farmacêuticos. Claro que é feita por farmacêuticos. Agora, não é feito unicamente por farmacêuticos. Né? Só que esses farmacêuticos, eles são parte do processo, mas eles não estão sozinhos. Eles estão ali recebendo o tempo inteiro informação técnica comercial, lógicas comerciais. Existe muita ciência na venda. Venda é processo. E se você não coloca isso dentro de uma lógica de ampliação de mercado, de levar um produto diferente, uma abordagem diferente, você nunca vai conseguir fazer ao máximo, né, a tua captação. Então esse departamento foi assim, né, a história de fato, né? Eu cheguei e falei assim, quem é comercial vai para cá, quem não é comercial vai para cá. Só que eu não falei para as pessoas, eu falei para as lideranças, né? Quem é comercial vai para cá, vai para cá. A gente escrevendo, né? Eu escrevendo, eu e mais 3 pessoas. A gente estava escrevendo ali, os caras do técnico também. Onde é que a gente coloca? Propaganda médica é o quê? Boa. Tecnologia é o quê? Né? E daí a gente colocou lojas, farmacêuticos de loja, televendas, propaganda médica, tudo nesse lugarzinho comercial. Todo mundo comercial. Porque eu queria terminar com os conflitos que existem até hoje, de um potencial prescritor receber uma informação determinada e de repente isso chega na loja e ninguém da loja sabe. E daí a loja fala assim, não tem. E daí o propagandista fala assim, como não tem? Como eu coloquei todo mundo no mesmo barco, né? Peraí, a responsabilidade é tua. Então, se você propagar e você não garantir que o teu vendedor sabe disso e que tem esse ativo, você nem divulgue. Perfeito. E o mais legal de tudo isso é que até hoje o gerente comercial é um farmacêutico. Brilhante. Então, é o departamento que é comercial, forrado de farmacêuticos, mas a lógica, ela se torna uma lógica comercial. Entendeu? Então, esse foi o grande embate que, na minha opinião, e os resultados se provaram, né, até hoje funcionam demais. A gente não tem mais o departamento técnico, a gente tem o núcleo comercial. E dentro desse núcleo comercial está a propaganda médica. Estão os farmacêuticos, mas o núcleo, inclusive, se chama núcleo comercial. Ô Charles, e a propaganda médica é essencial para a farmácia, né? Para o crescimento da farmácia? Na sua opinião, é um departamento fundamental? Não, sem relacionamento científico não existe farmácia de manipulação. Eu não acredito numa farmácia de manipulação que possa ser protagonista na sua cidade, que possa ser protagonista na sua cidade se não tiver relacionamento científico de pé. Ela pode existir. Claro que vai existir, diversas existem, sem ter propaganda médica. Tudo aqui é só minha opinião, tá? Sim.
Mas eu aprendi, nesses 25 anos de negócio, de business, eu vivo esse business todos os dias há 25 anos, que a farmácia que quer ser protagonista, ela precisa ter relacionamento científico de pé, senão ela não é. Então ela não se torna, não tem como, porque se você não tiver essa aproximação, né, com esses potenciais prescritores, eles nem sabem do que a gente é capaz. Eles nem sabem do que a gente é capaz, eles não sabem o que a gente... Aliás, quem é que sabe? Boa pergunta, né? Quem sabe o que é uma farmácia de manipulação? Essa é uma boa pergunta. Você acredita que nesses 25 anos aí de gestão, o público final sabe? Não sabe, né? Não sabe. E assim, nós fizemos, há 4 anos atrás, um ano antes da pandemia, uma pesquisa em Recife. E eu queria, de fato, entender o tamanho do mercado. Óbvio que eu queria entender o tamanho do mercado da Roval, na época. Mas eu aproveitei para entender o tamanho do mercado de manipulação. Sobre qual ótica a gente está apontando no nosso planejamento. Né? Certo. A gente quer atingir que tipo de consumidor ou quais são as faixas de consumidores que já naturalmente entendem do que se trata do nosso negócio. E daí e assim eu fiz uma pesquisa. E eu buscava saber, de fato, a quantidade de pessoas da cidade de Recife que tinham entendimento sobre farmácia de manipulação. Nós fizemos essa pesquisa, 50% das pessoas nunca tinha nem entrado. Meu Deus. Então eu estou falando bastante. de 50% que nunca entrou numa farmácia de manipulação. Tá, 4 anos atrás, tá? Não é... Não é... 20. Mas... Recife é uma cidade que tem muitas marcas consolidadas, né? Então 50% não sabiam do que se tratava. Quando eu falei, tá, então essas 50% aqui falam que conhecem, né? Vamos ver direito. Pergunta qualquer coisa sobre o que é uma farmácia de manipulação. E eu aceitava qualquer resposta que falasse sobre personalização de tratamento, personalização de dose, personalização do que... Personalização diferente, único, particular, singular. Qualquer resposta valia. Né? E qualquer coisa perto de forma farmacêutica, aquela que faz num jeitinho diferente, uma coisinha diferente, qualquer coisa que falasse sobre forma farmacêutica ou sobre personalização valia. 14% dos 50% conseguiram responder de fato o que é uma farmácia de manipulação. 14% dos 50%, resultado da pesquisa, 7% da população de Recife é hoje o público consumidor de medicamento manipulado. Veja, 7%. Então, nós não roubamos mercado, nós criamos mercado. Boa. Quando a gente entra nesse embate com outros competidores, e competidores não são inimigos. Boa. Os competidores são competidores naturais, só que enquanto a gente não entender que a gente cria mercado e parar com o comportamento de tentar roubar mercado, a gente está dando um tiro no pé do próprio segmento. Nossa, Charles, a gente está arranhando o Brasil sobre as possibilidades. Eu nem falei de nicho. Se você é uma farmácia de nicho, daí que você tem um mercado absurdo para explorar. Então, desculpa te cortar. Segura o nicho aí, aguenta aí. Pessoal, você que está chegando agora ou está acompanhando aqui, pega o aviãozinho, já compartilha para algum conhecido. E se não quiser compartilhar, vai passar um QR Code aqui gratuito durante essa semana para baixar. Vai lá, corre, porque depois vai ter que pagar. Mas eu acho só o acionamento aqui do que a gente está falando, vocês já vão ganhar muito com isso. E se inscreva, curte e compartilha. E ative as notificações, sininho para avisar. Olha lá, os gêmeos vão fazer episódio. Que agora ele vai entrar em nicho. Agora vai entrar em nicho. Então vem. Compartilha para aquele amigo assim, vamos formar em farmácia. Abre uma farmácia não, que eu tô aqui já. Ou aquele às vezes tá assim, eu tô cansado desse mercado. Tem um puta manual aqui. Mas vamos lá que tem show ainda aqui, Glauco. Vamos lá. Voltando nessa parte de nicho e ainda pegando esse gancho sobre você falando de conhecimento sobre a manipulação. Se a gente expandir isso para médico, prescritor, no geral, profissionais de saúde, será que esses números de médicos aí sabem sobre os benefícios de manipulação? Médico também é consumidor. Médico está nesse pacote. Está nesse pacote. Está nesse lugar. Caraca, e assim, não por acaso, quando a gente vai tentar levar o conceito de manipulação para os médicos, é muito comum eles não terem a menor ideia do que a gente está falando.
Sabe, quando a gente fala de associação farmacêutica, eles não fazem ideia do que a gente está falando. Então, é muito grande o mercado. Nossa, agora ele falou de 7%, sabe, que é manipulação. 577 Se pensar no mil faturamento da metros. indústria farmacêutica comparado ao faturamento da farmácia, nossa, o Charles, a gente tem... Igual você falou, tem uma fatia de pizza aí gigante para crescimento. Muito. Tem muito espaço. E aí, às vezes, aí voltando para essa questão de nicho. Nichar, tem gente que fica... vou ficar só numa especialidade, sendo que eu atendo todas. O que você entra nessa... O que dá para explorar no nicho? Eu acredito demais que foco e energia concentrados trazem resultados superlativos. Entendeu? Não é diferente disso. Então, se você observar, até você pode ainda ser um clássico da dermatologia, claro, mas se você pega um nicho da nutrição, já tem um espaço absurdo para você trabalhar. Então, e os nutricionistas, depois que aumentaram todo o potencial prescritivo, eles se tornaram muito relevantes para a saúde, né, para a prevenção. Exato. E eu sou do tempo nutricionista, cara, você via pirâmide alimentar, né, e hoje os nutricionistas estão sendo preparados num nível absurdo, alto, né, muita gente extremamente competente. Se você escolher só nutrição esportiva, você já tem um mundo de coisas para explorar. Então esse mercado eu costumo dizer sempre, né, que farmácia de manipulação tem muito fértil. Porque a gente não está falando, de novo, né, nem arranhando as possibilidades do negócio. Então tem muito espaço. Mas volta para a questão de precisamos mostrar para a população o que é uma farmácia de manipulação, né? Qual é o potencial desse nosso negócio. E não é porque a gente fica falando da personalização, a gente fica falando da personalização da dose, mas a gente precisa explorar mais, né? E as pessoas precisam entender que a quantidade certa de medicamento, da forma certa, faz toda a diferença. E a gente fala pouco sobre isso, a gente fala pouco sobre as formas farmacêuticas. Só que a adesão ao tratamento é tão importante quanto o tratamento certo. E daí a gente mal diz que a gente faz medicamento de diversas formas farmacêuticas. Poxa, hoje a gente tem iogurte, pirulito, chocolate, goma, sachê, sopa. Tem sopa terapêutica. Então, são formas farmacêuticas, sabe? E eu não estou nem falando das tradicionais, das cápsulas, dos xaropes, do que quer que seja. Então, quantas pessoas não têm dificuldade de adesão ao tratamento porque tem alguma dificuldade motora ou alguma circunstância particular? A farmácia de manipulação ela resolve isso, né? E daí, obviamente, né, a gente está falando de doses personalizadas. A farmácia de manipulação está na cabeça do cometa, ainda mais depois da pandemia. Eu falo muito isso dentro da nossa rede para a gente ter essa consciência, porque a farmácia de manipulação passou por diversas revoluções, né? E a pandemia foi uma delas. Quem tinha estrutura comercial preparada na pandemia voou. Quem não tinha estrutura comercial preparada, cara, patinou. E estrutura comercial não é só estrutura comercial. Você precisa ter tecnologia para atender direito. Então, quem tinha tecnologia de pé, conseguiu plugar um computador na casa da pessoa em um dia. Quem não tinha tecnologia de pé, não tinha gestão, né, não tinha estrutura comercial, demorou 1 mês, 2, 3, 6 meses para conseguir entender essa demanda. E daí a gente tinha fila de gente tentando entrar no nosso mercado, tentando comprar álcool gel e ivermectina. Era fila de gente. E daí a pergunta é, atendimento, né? O que a gente fez com esses clientes novos? A quantidade de clientes novos e médicos, entrou, né? Cliente, nossa. A quantidade de prescritores que buscaram a farmácia de manipulação foi uma revolução. Eu chamo isso de revolução. Nós mudamos de platô a nossa marca, porque a gente tinha tecnologia de pé e tinha uma estrutura comercial montada para fazer esse acolhimento. Então, a gente mudou de platô, a gente mudou de patamar, sabe? Não foi um crescimento, a gente mudou de patamar. E as farmácias que estavam atentas a isso mudaram também. Então, nem estou falando do que a gente pode fazer. Estou falando de uma circunstância extrema da pandemia que levou a gente para os nossos balcões, né? E o que a gente está vivendo agora, com nesse pós-pandemia ainda, essa preocupação que agora é inerente, né? É aspiracional. Saúde é aspiracional. Não era.
Não era. Agora, se manter saudável, buscar saúde, a prevenção, né? Essa coisa da prevenção, ela é aspiracional de qualquer classe. Então hoje, se eu tenho condição de consumo, eu vou consumir saúde. E daí tem a farmácia de manipulação, tem com esse potencial absurdo de preparar a medicina preventiva, com os prescritores médicos, e de preparar toda a nutrição, né, preventiva, com todos os suplementos, com todas as questões que o nutricionista pode prescrever. Isso é muito mercado, gente. A gente nem começou. Então, eu nem estou falando da personalização ainda. Eu estou falando de demanda, tá? Demanda que está vindo. Pessoas querendo se cuidar. Pessoas querendo suplementar. Pessoas querendo cuidar da sua saúde. Isso é um propósito muito forte da marca. A gente fala que as pessoas só devem buscar qualquer tipo de suplemento depois de algumas coisas vencidas. Não adianta fazer nada se você não dorme bem. Começa por aí. Saúde começa no sono. Não adianta fazer nada se você não se alimenta bem. Não adianta fazer nada se você não dorme bem, não se alimenta bem e não faz exercício. Não adianta fazer nada se você não faz tudo isso, não tem manejo de estresse. Sabe? A suplementação é o quinto. Então a gente fala internamente com os nossos profissionais. Cara, você está cuidando da tua saúde? Eu estou suplementando, não estou fazendo nada. Como é que está teu sono? Então, e isso está vindo com muita força, né? Esse cuidado com a saúde, esse cuidado com todas essas coisas. E daí esse elemento é fundamental, porque cada vez as pessoas querem viver melhor. Não tem a ver com viver mais, assim, quando a gente fala, longevidade, vai viver para sempre. Não é sobre isso. É sobre viver bem enquanto a gente está aqui. Né? Não é não envelhecer. Claro que não é sobre não envelhecer, mas é sobre envelhecer bem. Então, e isso a farmácia de manipulação tem de bandeja. E daí quando eu falo de nós sermos cabeça de cometa, é porque a gente nem está discutindo a genética. Né? E daí entra a particularidade. Quando a gente mergulha nessa possibilidade de... Hoje você tem um exame genético por R$2.000. Ou até mais barato. Né? Daqui a pouco isso vai ser acessível. E daí vai ter ali as características da pessoa. E você vai conseguir fazer uma terapia, uma terapêutica, uma dinâmica de prescrição orientado para aquele indivíduo. Quem é que está preparado no mercado para isso? Somos nós, as farmácias de manipulação. Então você não consegue fazer isso de maneira alguma. Até mesmo nada contra a drogaria, pelo amor de Deus, mas é totalmente diferente. E é interessante isso, existe uma grande diferença, né? Que as pessoas às vezes entram numa manipulação, acham que o produto está pronto no outro dia. Eu dou a receita, já em uma hora está pronto. E aí, para fazer um trabalho desse que você falou, né? Genético, cautela, personalizado, tem um processo por trás que tem que respeitar esse processo, que às vezes tem paciente ou médico, aliás, tem não, muitos não sabem os benefícios. Quer que a farmácia entregue rápido, não é bem assim, né? Veja, o negócio em si, nós somos serviço da porta para fora, né? Um pouco de varejo, mas predominantemente serviço, porque o farmacêutico nesse acolhimento da orientação técnica, desde a dispensação ou até da recepção dessa receita, tudo isso é um serviço. Inclusive nós pagamos ISS, né? É serviço, da porta para fora. Da porta para dentro nós somos indústria. Só que somos indústria sem escala. Nós temos todas as camadas dos processos industriais, todas as camadas dos processos de qualidade, um rigor sanitário superlativo para fazer um processo que não tem escala, entregando um a um. Então, para a gente conseguir, de fato, mostrar do que a gente pode, do que a gente é capaz de fazer, isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser conhecido. E lá, a nossa marca, né? A gente defende muito o valor do que a gente faz, não é o preço, porque isso tem muito valor. A personalização ela é singular, ela é particular, ela é para você. A gente não está discutindo ali demanda, a gente não está discutindo escala, a gente está discutindo a elaboração de um medicamento que foi prescrito por um profissional habilitado, né? E o nosso papel é fazer a segunda arte para te entregar o que você precisa, mas, cara, vocês usam
coisas diferentes, mesmo gênero. Sim, totalmente diferente. Claro, histórico diferente, história de vida diferente, histórico clínico diferente, peso diferente, é diferente. Mas é que ele tenta me imitar, tá, Charles? Eu imito ele, né? A gente fica nessa, não tem jeito, né? Cara, não come beijinho, não come brigadeiro, come a mesma coisa. Ô, Charles, e aí que veio essa... A gente tava conversando aqui, e quando veio a sacada de falar, meu, você vivenciou tudo isso e falou, preciso escrever um livro. Como é que foi essa... Cara, foi assim, na pandemia, né, eu tentei buscar um jeito de me conectar com a rede. Todo mundo isolado, apesar das farmácias de manipulação abertas, das farmácias abertas, né, mas a gente não se conectava mais, nós não nos encontrávamos mais. E eu tentei encontrar uma forma de fazer algum tipo de ajuda, de ajudar de algum jeito. E daí eu fiz uma lista de temas de gestão do qual eu tinha dominância, prática, né? De coisas que eu já tinha vivido muitas vezes, que eu já tinha feito e repetido muitas vezes. Então, eu fiz uma lista de temas como planejamento estratégico, como organizar uma reunião, precificação, propaganda médica, comercial, atendimento, estoque. Uma lista de várias coisas super administrativas, né? Que é a minha praia. E daí os franqueados, eles eram um cardápio. De fato, era um cardápio assim, tinha até ali livros para ler. Se o cara quisesse, tipo, e eu reservava 2 horas, né? E daí o franqueado escolhia os temas, sempre ele podia escolher 2. E daí eu passava 2 horas com o franqueado conversando sobre o tema que ele escolheu, né? Que demais, meu. E a partir desse momento, quando o assunto era totalmente voltado para a farmácia, o resultado foi inacreditável. Eu fiquei muito empolgado com o resultado disso. Com o resultado prático disso. Eu sou um cara muito prático, né? Então, quando eu fazia as checagens depois, eu tentava entender o que ele tinha feito a partir daquela conversa sobre estoque. E daí as respostas sempre eram muito fortes, eram muito poderosas. Eu fiquei muito empolgado. E daí eu estava pensando nisso, super empolgado, mas assim, aplicando isso só para minha rede, né? Só para a rede, ali conectado na nossa rede. E a Daniela, minha mulher, falou, me vendo, né, nessa excitação toda, ela falou, cara, você tem que escrever. Isso para mais gente, né? E eu falei, imagina, você está louca, não escrever, não sou escritor, nunca escrevi nada, nunca pensei em escrever. E foi ela, na verdade, né? O livro existe por causa dela. Porque ela me pressionou de fato. Falei, você precisa escrever. Obrigado, viu? Valeu, vai contribuir muito. Você precisa colocar isso para fora e pode ajudar mais gente. E daí, na medida que eu comecei a escrever sobre os temas, foi uma delícia, porque eu me sentia assim, quase que em transe. Porque eu não escrevo nada teórico. Aqui está a minha vida prática, né? As coisas que eu fiz de fato, o que eu acho que acontece, são as minhas opiniões, óbvio, mas dentro de lógicas que tiveram resultado. Então, quando eu sentei para falar sobre o que eu acho que funciona dentro da propaganda médica, pronto, esgotei. O que eu acho que funciona numa loja, esgotei. O que eu acho que funciona para fazer um planejamento estratégico, esgotei. E assim eu fui, né? Quais foram as bobagens que eu fiz? Um cheat aqui, você teve um outro livro que eu não quis colocar. Esse aqui eu não vou escrever, esse aqui deleta. Então os principais eu coloquei, assim, os grandes erros eu coloquei. E daí quando eu vi, sem querer, eu tinha material, né? Eu tinha muito material. E daí eu usei a pandemia para tracionar isso. Então quando o livro sai, né? O livro nasce com essa carona. E eu estava, na época, com 45 anos, na iminência de fazer 45 anos. Hoje eu estou quase fazendo 48. E para mim, o livro ele serviu como uma reflexão desses meus primeiros 20 e tantos anos de carreira, né? Então eu também usei o livro como se fosse o primeiro tempo da minha vida, fazendo essa associação ao futebol, né? Que eu gosto muito e tal. Então os 45 minutos que eu até falo, gestão em jogo, 45 minutos do primeiro tempo tem a ver final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. A minha reflexão sobre toda essa minha trajetória, né, nesse lugar que eu estou agora, de enxergar o que foi para tentar, né, entender o que vem. Então, a capa é muito legal, gente. Dá para dar um zoom aqui, ó. Uma cápsula, pessoal. Campo de futebol aqui, ó. Os 45 minutos. Você judia de mim, eu tava aqui, né? Não vai dar. Não, mas eu vou aqui, ó. Eu vou mandar um pozinho. E aí só daqui a pouco vai chegar nesse tipo. Calma, Giovana. Essa é a cápsula da Matrix. Cápsula da Matrix.
E vermelho. Diferença. Por que vermelho, né? Vermelho é você tem que tomar pra descobrir a verdade. Tira o Júlio da sala, pelo amor de Deus. A cor daquela marquinha. É uma marquinha tal de Na hora que você tava falando assim, eu fui destrinchando, eu imaginei aqueles escritores de filme, tipo, um monte de rabisco escrevendo. Mas era, aí cara. foi mesmo. E assim, foi o processo em si, né? Muita gente me pergunta o processo, eu adoro falar sobre isso, porque, cara, eu adorei a abertura de vocês quando vocês falam isso. Se tem uma coisa aqui, põe pra fora. Isso é lindo, porque é muito difícil sair da inércia, entendeu? E o caminho se faz caminhando. Então eu não sou escritor, cara, não pretendo ser, mas eu consegui escrever porque eu pus pra fora. Tava aqui, né? E eu agora tô com vontade de escrever mais coisa. Tô morrendo de vontade de escrever sobre franchising. Mas é isso, legal. tá aqui, né? Você tá a causa. A É causa. sobre causa. E as pessoas que tiveram acesso ao livro, de fato, trazem respostas práticas. Então isso é o que anima, né? Eu acho que... Escrever algo que ajudou as pessoas E, cara, entregar, sabe? Só reenergizou a marca. Eu coloco tudo aí. Não tem nada que eu faça que não tá aí, assim, tipo... Pô, é uma história maravilhosa. É uma história Começa bacana, só né? no início, o que você contou aqui como é que é? Levar isso pro túmulo seria um pecado. Entendeu? Não dividir isso, não compartilhar, né, Júlio? Você fala muito disso. Fala como é que é? Você que fala, não compartilhar experiência, oportunidade. Como é que é? Conhecimento é um pecado Pecado capital. Você não compartilhar é um pecado e, capital. cara, eu aprendi tanto nesse processo e assim, as pessoas que eu acabo conhecendo e conversando e me conectando, é um outro nível de conexão e é um outro nível de experiência, poxa. E tem um capítulo aqui que você escreveu que você fala assim, putz, esse aqui, quem tá nos assistindo no livro dá uma... Cara... Porque assim, todos devem ter sido legais, cada capítulo, mas assim, tem aquele que você fala, nossa, esse aqui foi... É que a gente viu um aqui que eu achei bem legal, do advogado, né, Glauco? Eu achei legal. Mas deixa, qual que você... Na verdade, o livro ele também traz um pouco da minha mudança como gestor, como líder, né? Eu sou... a liderança, ela é muito conhecida pelo comando e controle, né? Essa lógica dura, né? Essa lógica hierárquica. Eu fui assim muito tempo, né? Eu bebi nesse lugar convencional, desse lugar tradicional, desse lugar real, né? A vida real é ali, muita dureza no trabalho, muita cobrança, muita tensão, muito nervosismo. E tudo isso me fez muito mal. Então, ao longo desse tempo todo. Então, eu tive alguns burnouts. Caramba. Foi né? Dentro dessa lógica, eu comecei muito jovem e tal. Com 30 anos, eu tive meu primeiro. Veja, com 30 anos, não tinha nem seed de burnout. O que é isso aí? O que é burnout? Jogo de videogame? Nossa, coincidência. Foi o primeiro teto preto que eu tive. Porque vivendo uma maluquice de um sistema insano de trabalho, workaholic, confusão. Isso tem limite, né? O corpo não está nesse lugar. Começa a pitar, né? Fala, então, eu falo muito isso no livro, porque... E daí, respondendo a tua pergunta, né? Para mim, o que traz de mais importante é a validação quando eu tirei a capa de super-herói. Sabe? Então, porque o empresário hoje, ainda hoje, né? Ele tem que ter resposta para tudo, né? O dono lá, o proprietário, ou o gerente, ou o supervisor. Cara, não tem que ter resposta. A gente não sabe tudo, a gente não sabe nada, na real. E a gente vem com essa capa de herói que você não pode sofrer, você não pode ter dor, você não pode falhar, você não pode chegar atrasado. Você não pode ser um humano, né, Charles? Alta performance o tempo todo, tem que estar acima da média. Isso é uma líder falácia, é sempre cobrado, cara. né, Isso é um engodo, isso é uma mentira. Não existe isso, não existe isso. Então, eu bebi numa fonte muito rica, que na época chamava Open Leaders, que fala muito sobre uma liderança diferente, né? Uma liderança, e não é melhor nem pior, só é diferente, é um jeito diferente de fazer as coisas. Então, quando eu falo sobre isso, é o que brilha os meus olhos, né? Que para mim é isso que está por vir. É uma liderança diferente, é uma empresa que faz as coisas de forma diferente. Tem um capítulo que eu amo aí, que é o capítulo de alinhamento de expectativas.
Então, porque para mim, sem alinhamento de expectativas, a gente não vai a lugar nenhum. E o que geralmente acontece? Né? Você vai lá, contrata alguém, e você tem ali um job description, né? E você coloca aquilo e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Cara, você não faz a menor ideia do que o cara está te entregando. E você não faz a menor ideia do que o cara pode te entregar. Né? E você acha que ele sabe o que você está pensando. Isso é uma loucura. Ele não sabe o que você está pensando. Então, uma bolinha de cristal. Só que como você acha que você é o super-homem, sem ser, né? Você quer que ele te entenda e não entende. Então, o alinhamento de expectativa é uma coisa... E a beleza do método que eu coloco, que eu uso até hoje, é uma folha de A4 onde eu coloco assim para você. Glauco, você me coloca aqui o que você acha que você consegue entregar esse ano e o que você quer em troca. Isso não tem a ver com o job description. Tem a ver com a cadeira que você está sentado, com o teu poder de influência, com a tua lógica do que você entende desse mercado. Coloca aqui. O que você acha que consegue entregar esse ano e o que você quer em troca. E daí você coloca. Né? Eu consigo entregar isso, e eu quero em troca as coisas que você quiser. Né? Beleza. E daí você me entrega, e daí eu olho, e daí eu falo, muito legal isso aqui que você está querendo entregar, mas não é isso que eu quero para esse ano. Certo. Para esse ano eu só quero isso aqui, ó. Pá. E se você me entregar isso aqui, eu te dou tudo isso aqui. Cara, alinhamento de expectativa. E tudo bem você pedir o que você quiser. A pergunta é, se você me entregar isso aqui, eu vou ter o resultado para te entregar isso aqui, geralmente a conta fecha. Perfeito. Agora, muitas vezes você está entregando coisas que eu nem quero mais, que já não fazem mais sentido. Você está queimando óleo, você está queimando vida, você está queimando tempo, né? E não está nem fazendo as coisas que eu acho que tem que fazer. E daí o crime daí eu vou te desligar sem te dizer. Eu já fiz esse erro muitas vezes. Assim, você desliga a pessoa, inventa uma historinha bonita, mas você não falou para ela o que você queria dela. E às vezes você nem tinha falado antes para ela dar o caminho, feedback, talvez. Como né? assim ela não entendeu o que eu queria? Porra, né? Louco sou eu que tenho que ir para um psiquiatra, né? Para achar que ela entende. Não tem como entender, não sabe. Sim. Então, para mim, a gestão que vai ficar, né, é a gestão onde as pessoas, de fato, encontram esse lugar de conexão, né, entre esse elemento de expectativa. E uma outra coisa que para mim é muito forte dentro desse modelo de liderança é o exercício, de novo, de tirar a capa e junto com a capa tirar a armadura, né? Porque quando a armadura cai essa força sobrenatural de que você sabe tudo. Você não sabe tudo. Você tem uma habilidade natural em poucas coisas e outras pessoas são muito mais habilidosas que você. E quando você entende isso dentro de um time, você começa a fazer de fato uma gestão compartilhada. Gestão compartilhada não é o que você fala e eu escuto. Gestão compartilhada é onde você coloca o teu ponto e eu complemento com o meu ponto. Eu não repito o teu ponto, eu só complemento o meu ponto. Perfeito. Então, essa ideia coletiva, ela eu costumo dizer, né, que esse pensamento coletivo ele é muito melhor do que o pensamento do mais sabido da sala. Porque ele é complementar, ele pega a habilidade do mais sabido, a habilidade do cara que não entende tanto daquele tema, mas ele complementou com outras coisas. Né? Então essa forma de... Agora, óbvio, né? Para você conseguir fazer isso acontecer, você tem que descer do pedestal. Você tem que fazer um exercício de humildade. E geralmente os donos, os líderes, não fazem isso. Não, o ego tem que ir embora. O ego tem que ir embora. É um exercício de ego profundo. Né? Você abre mão de comando, você abre mão de controle, você abre mão de poder. Eu delego o negócio. Pera lá, mas você delega, mas o cara tem que prestar contas para você. Isso não é delegar. Né? Delega autonomia também. Não delega só responsabilidade. Isso é muito comum. Eu deleguei a responsabilidade, mas ele fica olhando todo dia o que o cara está fazendo. Filmando, isso não é delegar, cara. não tá fazendo. Nossa, você não falou a delegar. verdade, porque você está delegando. Não é delegar. Então, delegar a responsabilidade é um engano que você está delegando. Né? E daí isso volta para a questão de gerenciamento do tempo. Né? Porque muita gente não consegue ter tempo para fazer as coisas porque, de fato, não tem humildade de delegar. Ou, não, mas daí eu não vou confiar na pessoa. Então, por que é ela? Será que é você que vai... Daí a empresa não cresce. O maior erro que eu vejo, e até na minha rede, a gente já tem franqueados que são multifranqueados, então as empresas importantes, com diversas lojas e tal, e o cara ainda quer ficar no microgerenciamento.
Quem está microgerenciamento não enxerga o que está acontecendo. Não tem como enxergar. Você não enxerga nada do escritório. Começa por aí. Então, e se você não tiver conexão com as pessoas, você não sabe o que está acontecendo no seu negócio. Então, como que você faz para conseguir enxergar? Você tem que subir a 3 mil pés, a 10 mil pés. Né? Só que como você vai subir a 10 mil pés se você está fazendo microgerenciamento? Você não consegue, não tem tempo. Solta. E daí você enlouquece. Aí fica E daí você bom. enlouquece, daí tem burnout, daí, né? Não vê a família crescer, né? A família Sempre atravessa Poxa, foi esse impacto que eu tive, né, ao perceber esse novo modelo de gestão, mudou a minha vida. Então, o livro ele fala muito sobre isso, sobre esse lugar de escuta, né? E sobre esse lugar de fazer perguntas. A gente também nessa posição de CEO, de líder e tal, cara, a gente só quer falar. Porra, para de falar e pergunta. Isso é uma loucura. Foi assim que eu percebi e pela primeira vez tive contato com esse modelo de gestão. Foi num simpósio, num summit, na verdade, que estava acontecendo e era do Open Leaders, um summit desse movimento, e eu fui provocado a fazer uma lista das coisas que a franqueadora entregava. Isso já nesses últimos 7 anos, acho. 7 anos atrás. 6. E daí faz uma lista das coisas que vocês entregam. E daí eu fiz lá, eu estava com a Andrea, diretora executiva do franchise, e nós fizemos uma lista de coisas que a franqueadora entregava. Era uma lista imensa, né? Cara, e a gente feliz da vida. Nossa, como nós somos demais, né? Nós somos incríveis, né? Nós somos as pessoas que entregam, né? Porque tem isso, tem controle, tem... um monte de coisa. Daí o cara falou assim, pô, agora liga pro franqueado. Eu falei assim, eu não vou ligar, André, liga você. Foi assim. Você quer falar delegar? Vamos delegar. Não vou ligar. Liga você. E daí a pergunta pergunta pro franqueado, o que a franqueadora faz que gera valor? Tá, vamos ver. Daí a Andréa liga, daí o franqueado atende, e daí ela perguntou isso, assim, na nossa frente, tava todo mundo ali, eram vários grupos, né, fazendo esse exercício. Caralho. E daí o franqueado falou algumas coisas ali que gera valor, que a gente faz, tipo 3, 4 coisas. Nada a ver com a lista. Um tava indo pra cá, outro pra cá. Cara, a gente tinha uma lista de 20 coisas que a gente entregava como franqueadora, e as 3 coisas que o franqueado falava que a gente fazia que gerava valor não estava nem na lista. Tinha a ver com escutar, tinha a ver com uma escuta atenta, tinha a ver com entender a particularidade dele. Não tinha nada a ver com aquela lista de treinamentos que a gente mandava pro cara. Ali eu coloquei a mão na cabeça e falei, cara, tô fazendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado, né? E isso foi revolucionário para a franqueadora também. Porque hoje o que a gente faz? Todo começo de ano a gente manda uma pesquisa para os franqueados. E a gente faz a seguinte pergunta: o que a franqueadora faz que gera valor? O que você gostaria que a franqueadora fizesse para gerar mais valor para você? E daí eles respondem. E daí a gente orienta o ano para aquilo. A gente deixa de queimar óleo. A gente fazia 1000 coisas, a gente faz 100. Só que faz 100 para você. Sim, e a gente faz a pergunta: o que gera valor para você? Isso tem a ver com uma gestão muito mais contemporânea, né? Porque a gente não queima óleo. E personalizado, que é o segmento, que é a manipulação, é o que vocês fazem. Então isso mudou a minha forma de enxergar a gestão. A gente não corre mais, sabe? A gente, um pouco do que corre a bola, né? Sim. Corre a bola, pô, porque a gente corria muito para entregar tudo, o cara nem queria, ele nem estava com a maturidade. O franchise tem isso, ano 1, ano 2, ano 10. A maturidade do franchising, do próprio franqueador, né? O cara com uma maturidade, dependendo de onde ele está na curva, não adianta você mandar um monte de coisa. Você tem que mandar o que ele precisa para aquele momento. Isso é completamente diferente. Então, hoje a gente tem uma rede que nós somos super bem avaliados por essa rede, porque, de fato, a gente pergunta para o cara, o que você quer que gera valor? Ele fala, quero isso, isso, isso. A gente entrega. E no final do ano, quando a gente pergunta, a gente entregou o que você pediu? Entregou. A gente é legal? Ou não é legal? Não, legal. É a mãozinha. Dá like aí, aproveitando, Dá like. Você deu a deixa, você deu a jogou a bola, agora a bola tá rolando e vamos fazer isso aí. Não, você que tá chegando aí, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha para quem precisa escutar, ouvir e assistir.
E pra você, líder? Não, o que eu Olha achei... só, você que tá com a armadura pesada. Armadura De pesada. líder, eu sou... Ou tá com aquele... Capa tá até suja de tanto pensamento negativo, de ser ruim, essas coisas assim, às vezes. Faz. O que ele tá dando de dica aqui? E tá aqui, ó. Uma semana gratuita no QR Code. Baixa. QR Code não, vamos no GC, Ô, QR no Code, GC, Code O link também também dá no na descritivo. descrição. Desculpa, Depois intervalo você de descer, memória. vai lá, vocês estão Não, guardando a bola e pro final? Hã? Vocês estão guardando só a bola pro final? Calma. Você tá muito fominha, ansioso, né? Acho que você tá. Tira essa armadura daí, ó. Escuta! Já vou tirar. Escuta! Não, é que... Ó, então fala que a gente vai sortear. 2 livros, então tem na descrição e também aqui o GC passando, mas não deixe de fazer o download desse livro que é gratuito por um período. Sim, certo? sim. O que eu achei interessante na hora que você estava falando, Charles, que a gente está fazendo aqui, ó, falando do livro, porque o líder hoje, o que a gente vê nesses 4 anos também que a gente abriu nossa empresa no meio do caos do furacão, como que o líder ele tem um papel fundamental? Óbvio, como você falou, ele não tem resposta para tudo. Mas como isso que você está trazendo, essa experiência sua e da Andrea, de ter a consciência e falar, meu, peraí, a gente erra, nós Pô, a gente dá erramos, mudança, né? Sempre vai ter problema e é um agente porque da tem, mudança. então, às vezes tem líder que fala assim, não, eu errei, mas também é culpa do cara. E aí joga o rojão pro outro e às vezes não olha para dentro, né? Eu vou mais além. Eu vou Vai, entrar agora num campo agora eu mais... joguei a bola para ele, agora ele vai ver chute. Aí, Eu vou falar uma coisa que às vezes eu nem costumo falar muito porque as pessoas não entendem, né? Porque eu não começo mais nenhuma reunião sem fazer uma rodada de sentimento. Puta, E agora? Quer dizer, é que o sentimento Aí você fala isso para um líder mais tradicional, Você o tá cara acha louco. isso uma bobagem, entendeu? O cara acha uma balela, bobagem. isso é coisa de coach. Começa... Só que tudo é sobre gente, sabe? Não, a gente estava falando dos processos, né? Antes até. Se você tiver processos maravilhosos com pessoas desconectadas, os processos são ruins. Se você tiver pessoas conectadas com processos nem tão bons assim, os processos voam. Então, tudo bem, a gente tem que ter um processo duro, a gente tem que ter uma lógica, a gente está falando de camadas para entregar um produto do rigor técnico elevado. Só que se você não tiver gente, né, para fazer isso, não adianta. Sim. E gente tem sentimento, gente não é robô. Então, quando a gente fala isso, né, nessas reuniões que a gente faz, a gente faz uma vez, a gente geralmente faz uma reunião de alinhamento semanal, isso é um método que a gente criou, né? A gente tem alguns rituais de gestão. Então, a gente faz um alinhamento semanal com os times, cada time tem a sua lógica, cada liderança tem a sua lógica, mas o que eu conduzia, né, era nesse sentido, no começo da semana, começando a semana. E daí, assim, como é que você está se sentindo? Porque ali começa essa história de que se a liderança máxima não fala a verdade, ninguém vai falar. Sabe? Quem tem que dar o exemplo, e daí eu falo, daí voltando para a temática da liderança. Cara, se você está ali numa cobertura, numa casca, todo mundo vai estar na casca. Então você é o único responsável por fazer com que o clima da tua organização seja legal. Não é o cara que está lá. E se você está gritando, sabe? Tua empresa está gritando. Se você está nervoso, tua empresa está nervosa. Se você está confuso, tua empresa está confusa. Não tem como ser diferente disso. O exemplo, eu gosto muito que a palavra move. O exemplo arrasta. Isso é eu gosto muito desse dito, né? Porque é verdade, o exemplo arrasta. Então, se você está ali no alinhamento de expectativa, como é que você está se sentindo, Júlio? Você fala, cara, não estou bem. Não estou bem. Claro que você não vai falar da tua vida pessoal, não é sobre isso. Mas se você não está bem hoje, não vai ser hoje que eu vou fazer a reunião de feedback com você. Não vai ser hoje que eu vou dar outra meta, ou que eu vou, seja lá o que for. Hoje eu vou distensionar o teu lado. Você vai fazer ali o teu... Você precisa ir embora? Você precisa ir para casa? Sim. Não preciso ir para casa. Eu vou ficar aqui. Massa. Mas hoje, cara, vou tentar deixar o teu caminho livre. O líder é isso. É sobre como fazer com que o time trabalhe bem. Só que se o líder fica em cima do time, trabalha pelo time, tira as pedras da frente, ou coloca pedras na frente, né? A tendência é que essas pessoas se desconectem. Hoje, e a pergunta que eu faço muito lá, né? Tipo, como que você pode dar o seu melhor como profissional?
Só se você estiver completamente conectado com a marca. Se não, esquece. Nossa, Se não, esquece, sabe? Ah, não, eu quero que o cara tenha pensamento de dono. Não se engane. Não vai ter porque ele não é dono. Mas por aí. Né? Então nunca terá. São coisas diferentes. Agora, você pode sim dar participação. Ou você pode sim, no mínimo, fazer um alimento expectativo e falar assim, cara, o que você precisa? Se eu te entregar isso, você faz o teu melhor? Se o cara estiver conectado com você, ele vai fazer. Ele vai fazer. E daí a gente está falando de uma performance absurda. Né? De líderes que, de fato, abraçam. E hoje eu tenho, na Roval, esses diretores executivos, esses gerentes, cara, os caras voam, mas voam forte. E daí os resultados são como? Óbvio que são excelentes. Com certeza. Claro, mas é um espaço onde tem conexão, onde tem abertura, onde eles têm, de fato, autonomia. Autonomia não é a responsabilidade. Né? Essa liberdade e responsabilidade com autonomia. Né? São eles que contratam, são eles que demitem, são eles que definem orçamento. Eu não faço mais nada. Eu faço a engrenagem do planejamento anual. Entendeu? E a gente tem as nossas reuniões de conselho, a gente conseguiu, depois de muito tempo, levantar um processo de governança. Então, a gente já tem governança há 4 anos. Que legal, Charles. Numa farmácia de manipulação, veja, não importa o tamanho, sabe? A gente está ali discutindo tendência, a gente está discutindo estratégia. Esse é o meu lugar, né, hoje. Né? Não é mais na operação. Imagina, se eu estivesse no microgerenciamento, como que eu ia conseguir falar sobre futuro? É impossível. Nem estaria vivo, talvez. Porque às vezes as farmácias. Ou tinha morrido, né? Tem algumas farmácias que se acham pequenas e falam, mas isso é só para. O que o Charles está falando é só para empresa grande. Imagina, não é, né, Charles? Ritual de gestão. Ele cabe para todo mundo. E assim, ainda naquela pergunta original que você fez, né, a questão do farmacêutico versus o administrador. Muitas vezes o farmacêutico, ele não por pura falta de conhecimento, isso não é demérito de ninguém, mas a formação do cara está numa linha. Ele tenta fazer as coisas de modo intuitivo. Isso funcionou durante muito tempo. Não funciona mais. O mercado não dá mais espaço para erro. A gente não tem mais margem. Então, se o cara está ali na forma intuitiva, tentando fazer gestão como ele acha que é, se ele não tem preparo, ou se ele não tem técnica, ou se ele não tem conhecimento, a chance de errar é enorme. Porque existe técnica, existe ciência por trás disso. Então, qualquer farmácia, de qualquer tamanho, pode levantar rituais de gestão. Quando eu faço os meus... Quando eu converso com a rede e tal, um dos meus pontos de cheque me fala sobre como estão os seus rituais de gestão. Porque se o cara não tiver ritual de gestão, ele não está administrando, ele está tocando. E está tudo bem. Mas existe uma diferença enorme entre tocar um negócio e administrar um negócio. Se você não tem esses rituais de validação de indicadores, de validação fundamentalmente das pessoas, né? Pessoas tem que ser um comitezinho o tempo inteiro olhando. Sempre vai ser gente certa no lugar certo. Não tem como ser diferente disso. Só que assim, ver isso de verdade. Né? E a gente costuma demorar para ver isso. A gente costuma queimar muita energia com gente que não está conectada com você. E às vezes você está até prendendo a pessoa. Não tem a ver sobre empregabilidade, cara. Não tem necessariamente... Eu não falo nesse nível assim de, cara, não é demitir ou contratar, não é sobre isso. É sobre entender se você quer estar aqui. Porque se você não quiser estar aqui, velho, vai seguir teu caminho, ser feliz. Não dá para você estar numa empresa hoje, nessa altura do campeonato, a gente está em 2020 vai. Né? 20 vai. Né? Com essa tecnologia, falando com a gente aqui, essa inteligência artificial, uau. Você ainda está ali com gente que não quer estar ali. Sabe, para mim isso é um pouco... ficou velho. Tá? Velho diferente de clássico, né? Pra mim isso ficou velho. Nossa, você viu? Vai virar um quarto. Velho diferente de carroça. Boa. Mas eu acho muito isso, sabe? Essa coisa de viver num ambiente empresarial. E o problema é que é o mais comum, né? Onde tem essa tensão, esse nervosismo, essa briga, essa discussão. Cara, isso é uma coisa velha. Sabe? Eu acho que as pessoas, agora, essa nova geração, então, se o cara não se conectar com você, ele não fica. Tem perigo de ficar. E tem que mudar, porque se não mudar essa mentalidade, o Glauco não gosta do mindset, né? O pensamento convencional. Tô zoando você. Porque essa geração nova tá vindo com outra cabeça, tá com outra... Fica aqui, vou te dar um vale. Meu irmão, o cara quer um ambiente. Ele quer um ambiente para ele poder desenvolver o que ele tem de talento. E daí, se você não prepara um ambiente onde ele possa ser ele... Primeiro é isso, a diversidade, né? Onde ele possa ser ele...
com todas as belezas e as coisas não tão belas daquele ser humano, só que aquele ser humano tem uma habilidade particular. Como que a gente faz para que ele consiga desenvolver bem aquela habilidade particular? E não o que eu acho. Saca? E é engraçado, é um mercado individualizado que tem que ser individualizado, É né? lógico. É lógico. Então, quando eu paro hoje para pensar, né, nessa dinâmica do negócio em si, e até da nossa franqueadora, as nossas conversas são sobre isso o tempo inteiro. Sabe? Sobre as pessoas que estão lá. De fato, elas estão entendendo, estão conectadas, está claro para todo mundo. O mais comum cara, você contrata uma pessoa, está 10 anos, nunca mais falou com ela. Isso é comum. É triste, mas é comum. Sabe? Falou de verdade, assim. Sim. E daí eu estou entrando, claro que eu entrei naquela bolinha, assim, né? Como que você está se sentindo? Cara, a gente não é super-herói de novo, né? E se eu dormir mal? E se eu tô de ressaca? E se eu tô puto com alguma coisa, com uma palavra? Mas eu tô furioso, alguma coisa está acontecendo. Cara, eu tô irritadíssimo hoje. É bom quando eu falo isso, daí ninguém chega perto, né? Mas é sobre isso. Ele tá irritado hoje. Mas é sobre isso, porque não adianta eu ficar mascarando. E daí quando você falar a verdade, todo mundo começa a vir. Sabe? O papel é do líder, não é de ninguém. É da principal liderança. Ou a principal liderança muda, ou a empresa não muda. Eu não consigo... A digital do clima é do líder. Sabe? Pode ter um monte de gente, mas a digital do clima é dele. Então, e muita gente não quer enxergar, né, esse poder. Porque é um poder. Né? É um poder influenciador absurdo. Né? É um poder de condução absurdo. É um poder de caneta absurdo. Então, se você não está ali disposto a se conectar, ninguém vai se conectar com você. E você pode até estar indo bem, mas isso tem limite. Né? Porque os bons profissionais, eles tendem a ficar nos locais onde eles se conectam com a história que for. Né? Mas ele precisa se conectar com aquela história. Se ele não se conectar com aquela história... E tem gente que nem conta a história da empresa para as pessoas, né? E a história, às vezes, da empresa é maravilhosa, Pois é. divertida, as pessoas olham e falam, pô, me conectam. Nossa, eu não sabia disso. Ela fez isso para construir isso. Ela fez isso. Por exemplo, eu já acredita? cheguei a ficar num... Ai, não lembro agora, um lugar novo agora. Essas coisas de jovens, né? Aqueles assim, né? Jovens. Não, mas a hora que eu perguntei pro rapaz a história do lugar que ele trabalhava, ele começou a contar tudo. Eu perguntei, quem te treinou? Não, ninguém. Eu que fui atrás por curiosidade. Eu falei, poxa. Fora uma da geração curva. nova. Não, aí eu falei, meu Deus, vou contratar esse rapaz, mas não tem vaga. Se não for tem aqui. dinheiro, ainda não tem vaga. Mas pra você tem ideia, É. ele estudou a história da empresa sozinho. Agora, é raro também, Mas né? é raro. É raro, mas é legal. Mas precisa mostrar para onde está indo, né? Qual Claro. que é o caminho. Não adianta esconder as informações, né? Eu falo muito sobre o exemplo que eu dou é sobre a placa do ônibus, né? A gente tem, todos os anos a gente tem um ônibus e a gente põe uma plaquinha lá no ônibus. Se você não estiver concordando com aquela placa, você não sobe. Ou você vai subir num ônibus que vai estar indo para um lugar que você não quer ou que não concorda. E daí isso tem a ver, né, com chamar a liderança e mostrar para a liderança, olha, a placa do ônibus desse ano é essa. E daí a gente começa a vir o ano, não faz planejamento, daí tem um monte de coisa acontecendo, a liderança não sabe o que você está, de repente está ali num conflito, e já chegou o meio do ano e o ônibus não tem nem placa. Né? Então é muito sobre alinhamento. De novo, alinhamento. O Charles, e falou de líder, que eu acho que é um ponto muito importante para todas as empresas, principalmente para o nosso segmento de farmácias magistrais. E a precificação também, você comenta aqui um pouco sobre a precificação, porque às vezes tem pessoas que olham o valor da farmácia e pensam que era para custar mais barato. Isso já tem um tempo. Que, na tua visão mudou isso? Porque antigamente todo mundo pensa assim, eu da vou na manipulação farmácia, tem que ser mais manipulação que era barato. mais barato. Mas você sabe que fomos nós que criamos isso, né? Lá atrásão, antes do genérico. Eu lembro dessa época, não que eu trabalhasse, mas eu lembro do mercado. Né? Minha família trabalha nisso há um bocadinho. E o discurso era assim, compre um medicamento manipulado porque ele é 30% mais barato do que o medicamento de marca. Veja, nós lá atrás lançamos isso. Então, e foi a forma que a farmácia de manipulação se posicionou em algum momento. Depois vieram os genéricos, mas a gente nunca deixou de falar isso. Os genéricos eles são um pouco mais baratos, mas a farmácia de manipulação é mais barata. E é ainda 30% mais barata do que o medicamento de marca. E assim, o fato da gente ter
arsenal terapêutico que a gente tem, né? Mais de 1000 ativos, Meu Deus. com formas farmacêuticas diversas. Então, precificar é uma técnica esquisita. Não é fácil. Meteu o negócio. Cara, é custo por absorção. Se você for fazer direitinho aquilo ali, é uma loucura para você aplicar os custos por absorção de um processo, lembra, né? Da porta para dentro é uma indústria. E da porta para dentro é serviço, como é que você precifica tudo isso? Tendo 1000 ativos, né? Das mais variadas volumetrias, em formas farmacêuticas específicas particulares, blá blá blá. Então, é uma técnica difícil de fazer. Então, se associa um lugar de um negócio que em algum momento era mais barato para o mercado que está hoje. Então, esse era mais barato continua até hoje como um elemento de discussão. E as farmácias que não fazem a precificação correta, elas usam esse artifício para ganhar mercado do vizinho. Lembra que a gente não rouba mercado, que a gente cria mercado? Então, a gente está dando um monte de tiro no pé, né? Porque a gente está tentando roubar do vizinho por causa do preço, quando a gente não está tentando vender valor para ganhar mercado, né? Nos canais de onde ganha mercado. Você não vai ganhar mercado no balcão do vizinho. Então, tudo isso que a gente vê de preço hoje, essa distorção insana, né? Ela leva a gente para um lugar de confusão mesmo. Só que o meu medo, e é medo mesmo, né? Não é nas farmácias de manipulação. O meu medo é o consumidor. Porque quando o consumidor ele vê uma variação de preço de farmácias muito parecidas e variações absurdas, ele fala, esse negócio Não é de confiança. não pode funcionar. Tá certo. E isso é uma loucura. A gente agride o nosso mercado fazendo isso, entende? E isso é comum. Né? Eu costumo dizer, eu até falo no livro, que é uma pena, mas nesse sentido o nosso mercado parece uma feira livre. Né? E não pode. Eu defendo, inclusive, que de alguma maneira a gente tenha algum tipo de tabelamento, algum tipo de orientação, até para quem está entrando. Porque o cara que precifica, que não precifica o serviço e ele coloca só o CMA ou ele coloca só a matéria-prima, ele pode estar tendo a ilusão de que aquilo está precificado, mas ele não vai conseguir pagar as contas no final do mês. Então, o que eu ensino, né, um jeito um pouco mais simplificado de precificar, que funciona. E é dessa forma que eu oriento toda a rede. Eu falo, gente, vocês precisam fazer a conta de que isso, sobretudo, é um negócio extremamente sério e de alto risco. Então, não tem como não fazer as coisas no rigor da excelência máxima. E ao fazer isso, você tem que cobrar. Isso tem preço. Não, isso não tem preço, isso tem valor. Entende? Porque, e até em função disso, esse negócio é um negócio rentável e precisa ser um negócio rentável. A relação é muito direta, alto risco, alto retorno, baixo risco, baixo retorno. Então, quando a gente fala, e esses são indicadores de conhecimento de mercado, né? Você vai lá buscar no franchising, de modo ampliado e tal, as margens dos negócios ali. A gente tem uma margem muito poderosa comparado com outros negócios. Né? Na alimentação, o cara te devolve 10%, ótica 10%, 12%, fica por aí. Essa é a casa de resposta da maior parte do franchising. E a gente, negócio de saúde, risco alto, entrega 20%. Né? Até 20%. Sim, é um fato. Uhum. Mas exatamente por causa disso. E você só consegue chegar nesse lugar, óbvio, se você fizer a precificação correta. Se você entregar a cada dia, né, essas diferenças de preço insanas que a gente faz, a gente está prejudicando o negócio, o seu negócio e o mercado. E levando essa ilusão errada, né, essa noção errada de que esse negócio não é organizado. Pelo contrário, a gente está falando aí de, quase 9 mil farmácias de manipulação no Brasil. Né? E com o rigor sanitário que a gente recebe, tá? A gente tem controle de indústria. O povo acha que, né? A gente tem controle de indústria. Resto de reator, cada besteira. Tem muita gente falando sobre precificação, tem muita gente fazendo. Eu acredito que vai melhorar, tá? Essa conversa, até porque as empresas tem muita gente quebrando, apesar de ser um excelente negócio, apesar de ser um ótimo negócio, um ótimo mercado, uma tendência altíssima de crescimento. A gente está numa outra revolução.
A revolução da prevenção, para mim, é outra revolução. Assim como foi com os genéricos, assim como foi com a entrada da nutrição, assim como foi na pandemia, agora a gente está numa outra revolução, que é a revolução da prevenção. Quem não perceber isso, quem não se adequar, quem não buscar gestão, pode perder o bonde. Pode perder o bonde da história. Tem muita farmácia, é fato isso. Vocês conhecem o mercado assim como eu. Tem muita farmácia que está mal, né? Agora você vai ver a precificação do cara, né? Pô, o cara está fazendo, tá vendendo, a cada paciente ele muda o preço. Para você desconto 5, do outro 10, do outro 20. E imagina você como consumidor chega numa farmácia e o cara te dá 40% de desconto. Nossa. Como assim, né? Então isso não pode 3 dias e continuar. meio de loucura no shopping, promoção. O gerente enlouqueceu. O gerente ficou O doido. paciente mal informado, ele passa isso pra frente, aí vai informando um errado, vai informando outro errado, chega no prescritor que às vezes nem conhece os benefícios, que poderia estar melhorando muito a vida do próximo, né? A qualidade de vida, e não chega, né? Essa é a questão. E aí uma coisa, você falou sobre toda essa evolução, de revolução, e uma coisa sobre a tecnologia. Você acha que o nosso mercado tem um avanço tecnológico? Ou você acha que falta ainda tecnologia? Cara, a gente precisa olhar para isso. Não tem como não estar atento. O nosso mercado não é que ele não tenha tecnologia. O nosso processo, a personalização, né, ela demanda alguma automação, mas não toda, né? Então, os laboratórios hoje, você já tem pesagem monitorada, você já tem equipamentos, dispensação em outro nível, as envasadoras, etc. Mas ainda é um processo muito artesanal no sentido da decisão da droga, decisão da quantidade de ativos, das associações possíveis. Então, é um algoritmo ainda muito complexo para você conseguir automatizar um laboratório. Então, eu não entendo que dentro dos laboratórios falta tecnologia. O que eu vejo é que nós estamos patinando ainda na tecnologia do atendimento. Sabe? Aí a gente está engatinhando muito. Veja, quantos negócios existem com esse potencial de recorrência que é a farmácia de manipulação? Pouquíssimos. Nós temos o cadastro do consumidor, o que ele consome, o cadastro do médico, o que ele prescreve. E o que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com isso, cara? E não adianta fazer na caderneta. Não é mais no caderninho. Né? A pergunta é, você tem todos os dias entrando novos consumidores. O que você faz com esses novos? Entrando consumidores que já são da tua base, o que você faz com esses? Cada tratamento é diferente, cada lógica é diferente. E daí a gente não tem tecnologia nenhuma. Porque se você sabe quando vai acabar o tratamento do cara, se você sabe o que ele está tomando, se você sabe, isso tinha que ter tecnologia para entregar mais alternativas para esse potencial consumidor. Você sabe tudo do que ele está fazendo. Você sabe tudo do que ele está fazendo. Você sabe o que ele está precisando. Você sabe quando vai acabar. E você ainda assim não faz nada. Então, para mim, a gente ainda está engatinhando nisso. Porque existem empresas já, segmentos muito avançados nessa dinâmica de recorrência, né, de receita previsível. A gente tem um mercado de receita previsível absurdo, enorme. Só que a gente não trabalha isso. Então, nesse sentido, tem um espaço enorme. Eu diria assim que tem uma outra farmácia de manipulação nesse lugar. Da quantidade de pessoas que não repetem fórmulas que precisariam repetir, da quantidade de pessoas que deixam de consumir, abandonam a terapêutica, ou que de fato ninguém lembrou, esqueci, passou. Tomei, acabou e são muitas coisas, quando a gente olha para a prevenção, a gente está falando, cara, magnésio, ômega, é para a vida. Você entendeu? Então, assim, quantas pessoas e quantos suplementos não são incríveis, necessários, validados cientificamente, importantes e que as pessoas precisariam tomar e a gente não lembra os caras. Não lembra, não leva para o prescritor não sabe nem que existe. Então, para mim, nesse lugar falta muita tecnologia.
como eu disse, né? Para mim é mais uma farmácia. Assim, a gente tem todo esse volume de faturamento do nosso business. Para mim tem mais um. Aí quando a gente conseguir levantar essa tecnologia. Exatamente, é uma outra farmácia. Porque imagina, entrando em contato com essas pessoas. É. Você esqueceu. Fazer um pós-venda, por exemplo. Que é difícil para uma farmácia fazer também. Mas eu estou falando isso com automação. Com automação. Porque hoje... Você tem a manual, né? Você, e assim, não é automação até o final. Porque nós não somos um quadrado. Né? O nosso negócio não é um quadrado. Eu costumo dizer que nós somos um dodecaedro em 3D. Né? Porque, cara... Nossa senhora, é né? É muito... É a cor, é a essência, é a forma, é a quantidade, o que quer que seja. Né? É muito complexo. Então, a automação ela não vai chegar aqui. Aqui vai ter o farmacêutico, aqui vai ter o próprio vendedor fazendo a consideração, a especificidade da receita. Né? Aqui precisa, de fato, de uma atenção plena humana. Mas todo esse começo não precisa. Sabe? Todo esse cutucar, esse te lembrar, ele te trazer, isso não precisa. Então nisso... E isso eu falo muito hoje olhando para o futuro, né? Sobre toda essa tecnologia, essa inteligência artificial. Né? Que quem ainda não entrou no ChatGPT e não brincou um pouquinho, já perdeu o bonde. Ainda dá tempo. Mas precisa entender que isso já mudou. E já mudou a vida de muita gente. E não é ter a inteligência artificial se relacionando com o consumidor, mas é a complementariedade disso. Sabe? É insano o que isso faz. Sabe? Então, se quem não está olhando para isso, e daí falando de tecnologia, falando de avanço, né? As farmácias que não estão olhando para isso, elas não estão olhando para o lugar certo. Hoje, quando a gente olha nesse mobile first e em toda essa digitalização das coisas, né? Cara, você tem que ter um site bom, você tem que ter uma conexão boa, você tem que ter uma conexão boa com o teu consumidor, você tem que ter ali uma rede social ativa. De fato, a captação está por ali. Né? E você precisa apontar para esse lugar. Então não é agora tudo vai nascer. Não é, mas tem que começar a olhar, tem que começar a fazer, tem que estar discutindo ali. E daí o cara vai estar discutindo se não tem ritual de gestão. Mas como? É aquilo, vai estar tudo bonitinho, mas não tem ritual de gestão também. Não vai... Às vezes pode até estar perfeito, mas se não tem gestão, não vai ter. Se não tem ritual de gestão, ele não vai parar nem para olhar isso. Ou ele vai olhar sozinho, ou ele vai olhar do jeito errado. Não vou dividir porque depois vão pegar. E do jeito errado, não é no jeito que não pode funcionar, mas o jeito errado vai fazer na pior hora do dia, que ele está mais cansado, vai olhar o resultado do negócio sexta-noite. Não é aí, não é sobre isso. Quando eu discuto com os franqueados, eu só estou pedindo 3 horas da tua semana. Se eu não tiver 3 horas da tua semana para falar sobre gestão, você não está fazendo gestão. Fazer gestão demanda tempo. Você tem gente que acha que esses papos é besteira. Acha que é almoçar sábado. Almoçar sábado para olhar os números. Não é isso. Tem técnica. Vamos olhar os mesmos indicadores. O fato, causação. Sabe? Tudo é fato, causação. Ô Charles, e uma coisa que a gente ouve muito nas farmácias às vezes eu não tenho tempo. E aí eu tô vendo gestão em jogo. E é a gestão, né? O tempo tá total relacionado à gestão. Mudou minha vida, né? Quando eu fui estudar gerenciamento do tempo, eu precisava estudar isso. Eu tenho muita energia. E eu sempre quis fazer muitas coisas. E não conseguia fazer as coisas que eu queria. E quando eu comecei a estudar, eu mergulhei nessa temática, estudei de verdade, fiz alguns cursos, li alguns livros e desenvolvi uma metodologia para tentar entender o que de fato importa. E a partir disso, Pareto de novo, pouca coisa importa. Pouca coisa importa. Sabe? Porque a discussão é assim, você tem que responder numa frase aí qual que é o teu principal objetivo do ano, vamos supor. E daí você vai escrever nessa frase. Aqui no livro, né? O principal objetivo do ano, você vai escrever ali. E daí se você não estiver colocando 30 minutos da tua semana fazendo alguma coisa nesse objetivo, você não está trabalhando para o teu principal objetivo. Você está apagando fogo, você está nas urgências, você está na rotina. Também é importante, mas a pergunta você está usando o teu melhor tempo para as coisas mais importantes? Se você não está colocando o teu tempo da forma certa. Então, quantos projetos por dia a gente tem que tratar? Né? Quantas tarefas por dia a gente tem que tratar? E a mágica ela acontece quando você consegue colocar o teu melhor tempo, e o melhor tempo no sentido da disposição mesmo. Né? Cada um é de um jeito. O meu melhor tempo é às 8 da manhã. Então, às 8 da manhã eu não faço reunião, eu não atendo telefone, eu não vejo e-mail,
Às 8 até às 10, eu só faço as coisas mais importantes da minha agenda. A sensação que eu tenho, muitas vezes, é que às 10 horas acaba o meu dia. Porque as coisas mais importantes andaram. Ah, mas e as outras coisas? Beleza, mas depois. Só que se eu deixar de fazer todas as coisas menos importantes, a minha vida anda. O problema é que a gente faz as coisas pequenas, a gente acorda, o que a gente faz? Instagram. Aí o tempo Eu tô tão paranoico que eu saí do Instagram. Eu tentei crescer. Eu tentei stalkear o Charles, não encontrei. Porque é isso, é sobre tempo, é sobre qualidade de tempo, qualidade de vida. Eu saí do Instagram, eu saí do Facebook, o pessoal me matou, né? Enfim, você não pode sair. Eu falei, cara, eu saí. Porque é sobre a vida, é sobre tudo sobre a vida. Se eu estava gastando energia ali, eu não estava conseguindo fazer as coisas que para mim eram importantes, eu estava fazendo escolhas erradas sobre o tempo. Né? Daí eu saí das redes sociais, estou no LinkedIn e tal, beleza, mas só no LinkedIn. Então eu ganho tempo. Eu vivo sem o celular hoje, é uma loucura, mas eu consigo, porque eu não estou nas redes sociais. Então, quando eu estou nesses lugares, o que eu faço? Eu vou ler as coisas que são interessantes para mim, ou que estão de acordo com os projetos que eu estou desenvolvendo. Tem a ver com fazer boas escolhas todos os dias. Gerenciar o tempo não é uma técnica, sabe? Gerenciar o tempo é perceber, primeiro, qual é o teu melhor horário. Só que nesse horário você não vai poder deixar que ninguém te interrompa. E daí já começa a discutir, né? Pô, mas e aí? Vai bater na porta? Você vai conversar com essas pessoas. Fala, olha, na segunda-feira, das 8 às 10, não precisa ser todo dia e não precisa ser toda hora, mas você tem que estabelecer aqui. Beleza, você vai olhar os teus projetos pessoais, sexta-feira, no teu melhor horário, vai ser 10 da manhã. Então, sexta às 10 às 11, ninguém vai falar com você. Você vai ter que tirar o celular tem que dar off no celular, cara. Modo avião. Eu brinco, né, para saber quem é dono de quem, né? Que ninguém gosta de falar assim, o celular é meu dono, né? Daí eu faço isso quando eu tô ali eu falo isso no livro também, né? Eu falo, cara, quem é dono de quem? O celular ou você? Eu sou dono do meu telefone. Ele toca. Então pronto, ele é teu dono. Acabou, é simples assim. Se você está fazendo alguma coisa, o teu telefone toca e você mudou a atenção, tá claro quem é dono de quem. Ele não pode tocar. O celular é para você, não é você para o celular. Entende? Então, só que como é que eu vou... Óbvio, se você trabalha com vendas no telefone, retiro o que eu disse. Mas quem é que trabalha com vendas no telefone? Quantas pessoas por dia trabalham? Então não é não olhar o celular, mas nos horários onde você está concentrado, abandona o celular. Outra coisa, trabalhar com e-mail aberto. É uma loucura. Você está ali super focado, tentando desenvolver uma ideia de um projeto inacreditável e aparece ali Netshoes, puf, e daí Americanas, né? Que mais WhatsApp, plim, plim, porque você fica assim, ó. Acabou a tua concentração, sabe? Uma atenção fora, você demora 15 minutos para voltar a ter atenção plena. E de novo, não é o dia inteiro. O que eu sugiro sempre é assim, cara, só pega 1 hora para você por dia, 1 hora. E combina com quem está perto. Fala, essa 1 hora, deixa eu mergulhar nas minhas coisas. E as coisas têm que ser as mais importantes. Né? Então, Charles, isso daqui, eu acho que daqui pra frente as pessoas vão ter que pensar nisso. É muito forte. Não, é o que ele falou, acorda, já viu o Instagram, aí você já vê um concorrente que colocou... Já te pilha. Nossa! Aí você se torna reativo. Aí já manda no grupo 7 da manhã pra alguém. Olha aqui o concorrente... Manda pra André. Ele tá voando, André, olha aqui. Não é tipo... Devia ser isso. E a grande maioria tá assim. Não, eu fui esse cara. Né? Eu fui esse cara totalmente dominado por todos esses aplicativos, sejam lá o que for. E é sobre isso. Só que a pergunta sempre é, né? Se você não tem a tua estratégia, e se você não está colocando energia na tua estratégia, você está embarcado na estratégia de alguém. Então, quando você está ali discutindo, ou se uma postagem de um concorrente te incomoda, devia te incomodar as coisas mais importantes do teu planejamento. Você está fazendo? Se você está fazendo e ainda assim está perdendo, daí se preocupa com o concorrente. Mas se você está fazendo a tua estratégia, esquece a dele. Faz a tua. Atenção concentrada, foco concentrado em poucas coisas que dão resultado. Se você colocar energia, consistência, né? Essa diligência, essa coisa de todo dia, acreditar na ideia, dobrar a aposta da ideia, isso traz resultado. Sabe? Agora você tem que respeitar o tempo, né? O tempero do tempo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Né? Essa diligência, ela, no nosso negócio ainda, ela é necessária. Né? Vamos falar sobre prescritores. Quanto tempo demora para um prescritor acreditar em você?
Quanto tempo demora para ele entender que o relacionamento científico que ele construiu com você faz diferença no receituário dele? Cara, isso é uma janela enorme. Podem ser 6 meses, 1 ano. Então você está disposto a ficar 6 meses na tua estratégia? Ou no segundo mês você se abandona porque alguém fez daí o evento. Aí você quer fazer o evento no CrossFit porque o fulano fez. Isso. Pronto, daí você gastou dinheiro e nada contra nada. Super a favor de tudo. Mas assim, cara, continua da tua história. Não vai para outra história porque o cara tá lá. Né? Então isso é muito comum também no nosso mercado. Isso tem a ver com o gerenciamento do tempo. Mas isso tem a ver antes com planejamento e entender quais são as coisas mais importantes para o teu ano. Né? E daí se for reativo, você volta para a gestão, volta para os rituais de gestão. Pode parecer assustador, mas a quantidade de farmácias que não faz planejamento é enorme, gente. E daí, de novo, né, não é demérito, mas a maior parte dos donos são farmacêuticos técnicos, preocupados com questões técnicas. Então, muitos fazem e já fazem, mas a maioria não faz. Ou se não faz, faz um para inglês ver. Não é planejamento real. Planejamento que, de fato, você consegue entender o que precisa ser executável e executado. Não é? Porque o papel aceita tudo. Então não adianta você pegar uma coisa enlatada, sabe? Tem que ser uma coisa que bate no teu coração. Para você entender que faz sentido para a tua empresa ou para aquelas pessoas entenderem que faz sentido para a vida delas. Senão o planejamento não vai para frente. Se as pessoas não se conectarem com o planejamento, alinhamento, expectativa. Né? Sabe como? Essa lógica toda volta para a gente. Tudo é sobre gente. Se você não consegue se conectar com as pessoas, nada vai acontecer de forma fluida. Pode acontecer, mas daí é empurrando, daí é goela abaixo. Né? Qual é a diversão disso? Né? Poxa, não é... Você não, sabe, é uma pergunta assim que eu adoro, assim, tipo, os seus liderados estão se divertindo? Porque se eles não estiverem se divertindo, é ruim o trabalho. E não tem a ver com achar graça e fazer piada no meio de um laboratório sério de manipulação. Mas tem a ver com ter prazer, com ter lógica, com ter fluidez, com ter desejo de estar ali, de se conectar, de fazer as coisas, de se sentir reconhecido. Né? Se os teus funcionários não estão se divertindo, provavelmente eles vão achar algum lugar para se divertir. E daí você não precisa ser o divertidão, não. É você permitir que o ambiente seja possível de ter, às vezes as pessoas de ter leveza. Né? Vão embora nem é por causa do dinheiro, mas o ambiente de trabalho que é tóxico, porque você tem um chefe chato. Porque a vida já... Assim, de drama ser humano, de drama já basta a vida. TNT, né? Aquele clássico da Fox. Acontece na vida, acontece na TNT. A propaganda... Giovana, tinha esse comercial mesmo. A gente fazendo comercial. É tempo de ano, já sei. Eu até me perdi na brincadeira. Falar. Não, do ambiente. Não, do ambiente tóxico. E às vezes é uma comunicação, é você conversar com a equipe, alinhar a expectativa, porque a gente fala, né? Expectativa é gerenciar a ansiedade, é isso? É igual unicórnio, você já viu um? Não, nunca vi. Copiou, plagiou essa aqui. Da Vanessa. Mas Fala, vai. Não, completando sobre ainda, você falou várias coisas importantes, a visitação, a gente falou de tecnologia, automação, e essa questão da tecnologia está ligada muito, você também mencionou sobre redes sociais. Você acha que dentro desse universo digital, ao seu ver, a manipulação está passando uma comunicação assertiva para... não sei se seria assertivo o termo, mas de seriedade do segmento... que nem você falou de formas farmacêuticas, é comunicado na sua visão, tempo de... Por mais a pandemia, né? Avançou tecnologia, redes sociais, marketing digital, aí agora os especialistas em inteligência artificial. Mas você acha que com tudo isso estão conseguindo informar essa... Eu acho que não, porque na verdade a rede social ela é superficial. Né? E o que a gente faz não tem nada de superficial. Não tem nem tempo de explicar. Né? Claro que você tem ali comunicações que te levam para poder entender mais ou conhecer mais profundamente. Mas o fato é que as redes sociais, na grande maioria, são influenciadores que não necessariamente são especialistas. Porque eu acredito que o especialista é aquele cara que passou a experiência. Né? E não é um cara que vende só a imagem projetada.
Para escutar de alguém que aquilo funciona ou deixa de funcionar, você precisa ver se aquele cara passou aquele tempo fazendo isso, né? E é muito comum. Hoje você ter uma diversidade de especialistas, na verdade, que entenderam um nicho, uma forma de se comunicar, um produto, ou seja lá o que for, e vendem como verdade. Então eu tenho uma certa isso é particular, tá? Mas eu tenho um certo problema com redes sociais de muita informação vazia, né? Então eu não sei se dentro desse lugar, que é um lugar comum ou bastante comum, a forma de manipulação está conseguindo se posicionar, porque se torna mais uma circunstância superficial, né? Eu não acho que é na rede social que a gente vai conseguir fazer essa informação acontecer. Para mim ainda com os potenciais prescritores. São esses caras os grandes influenciadores e orientadores das terapias. Se a gente não conseguir mostrar para esses caras as vantagens de uma medicação personalizada, a gente não vai conseguir de fato avançar todo esse mercado que a gente precisa avançar. E o risco que a gente corre é a partir de todas essas farmácias que se vestem como farmácias digitais, né, e entregam medicamentos e vendem medicamentos em escala, com dosagens padronizadas, se vestindo de farmácia de manipulação. Não é isso, né? Ali é um produto que está ali encaixotadinho, escala, o cara está vendendo a um preço super barato. É quase uma industrialização do medicamento manipulado, com essa roupagem do digital. Então, eu não vejo que seja nesse lugar que a gente vai conseguir fazer o entendimento acontecer. Para mim, continua sendo dentro de todos esses profissionais de saúde que podem encontrar vantagem no que a gente faz. Porque não adianta a gente... É aquela história. A gente tem que parar de oferecer o que a gente quer. A gente tem que oferecer o que ele quer. Sabe? Até como a gente vai propagar as coisas. Eu vou propagar isso aqui porque eu acho que isso aqui é legal. Não é sobre você. Pergunta. A gente tem que parar de falar e começar a perguntar. Então, quando a gente parar de levar o que a gente quer e começar a levar o que o profissional de saúde quer, daí a gente fura a bolha. Mas quantas vezes a gente faz essa pergunta para o cara? O que você precisa? O que você quer conhecer? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu nível de conhecimento? Qual é o teu desafio? E daí se a gente fica nessa relação superficial, a gente não consegue nem fazer a pergunta. Então também com os profissionais de saúde a gente tem que encontrar o espaço de conexão. Não é rápido. Como que você vai se conectar com esse cara para conseguir fazer a pergunta? É uma jornada, diligência, respeito, seriedade, entrega, né? Em algum momento o cara vai falar assim, eu vou escutar o que esse cara tem para falar, ele parece ser tão sério. Para mim essa é a grande... o grande eixo, a grande validação do nosso mercado. Quando um prescritor percebe que a tua farmácia é séria, ele começa a abrir espaço. Só que até ele perceber que você é uma farmácia séria, você precisa se comprometer várias vezes. Né? Muita informação científica, eventos, né? Propagar essa informação que a gente acredita de verdade que funciona. Que a gente acredita de verdade que faz a diferença, que mudou a minha vida, como muda a vida de muita gente. Então, esse prescritor precisa entender essa nossa verdade, né? Porque ainda é só nossa. Quando que vai ser dele? Quando a gente começar a resolver o problema dele e não nosso. Então, tem uma inversão aí de como avançar esse mercado sem ter essa conscientização dos profissionais de saúde. São eles que precisam ser os grandes defensores da causa da saúde. Não tem a ver com da causa da manipulação. A gente tem a chance de tratar melhor. A gente tem a chance de tratar de uma forma mais simplificada, de uma forma orientada, de uma adesão ao tratamento melhor. A gente tem essa chance. Mas ele que tem que ver essa chance, não somos nós. Então, nós temos que ser o mensageiro e não a mensagem. Sabe? Para mim é esse o lugar que a farmácia de manipulação precisa avançar. Né? Conscientizando primeiro esses profissionais de saúde e, óbvio, a população ela tende a buscar alternativas, né? Mas que essas alternativas elas também sempre estejam vinculadas ou abraçadas por esse profissional de saúde. Né? Mesmo um farmacêutico, ok, sim, lógico, claro, mas precisa ter esse profissional de saúde, essa coisa da venda deliberada, sabe? Da venda digital, desses medicamentos manipulados, sendo vendidos a rodo em vários sites de farmácia de manipulação. Isso tem um risco, né? Tem um risco desse próprio... Eu acredito que isso é um encantamento. Não é a lógica, né? Não é o que a gente faz. Não é o que faz. Denigre
né? Igual numa visita você achar que você vai ter resultado com o médico. Imagina. É um processo. Até eu quero... Porque o grande lance é conseguir falar, né, a conexão. Como é que você consegue se conectar? Né? Primeiro que você não se conecta com quem você não gosta. Nossa, já começa daí. E não tem a ver com gostar no sentido de ser amigo. Né? Tem a ver com gostar no sentido profissional da coisa, cara. Gostei do tom da voz, do jeito que ele falou comigo. Cara, exato. Tem um monte de coisa. E na verdade das coisas, né? Essa conexão ela precisa de tempo. Por isso que o resultado... E hoje todo mundo quer um resultado frenético. Né? Alta performance. Tem que a gente está vivendo um tempo que ou tem um resultado em um dia, 2 dias, isso não funciona. Né? Em muitos negócios. E no nosso não funciona também. Como farmácia, dentro dessa complexidade que é o nosso negócio, cara, quando o cara começa uma farmácia de manipulação, ele vai ficar 2 anos ali trabalhando todos os dias, abrindo, fechando, sem férias, sem final de semana. Porque é assim que funciona. É assim que o resultado vem. Não adianta achar que ao abrir uma farmácia, ou abrir qualquer negócio, ou abrir qualquer franquia. Né? Hoje eu estou apaixonado pelo franchising, estou estudando muito franchising, estudando muito redes. E daí não é no negócio de farmácia de manipulação, é em qualquer negócio. Você não vai abrir um negócio e ele vai nascer e brotar só porque ele faz parte de uma rede. Não é assim. Tem que ter muito trabalho, tem que ter muito suor. Né? E o resultado ele é lento, porém gradual. Né? Ele vai tendo um crescimento ao longo do tempo. Mas achar que um relacionamento se constrói num dia... que o resultado se constrói no dia. Não existe isso. Isso. Tudo bem, existe até, tem gente que é genial, mas são pode poucos. ser que às vezes numa visita um prescritor olha pra você e fala, pô, gostei desse rapaz. Mas de novo volta dessa... a conexão e estamos falando de pessoas de novo. Tudo é gente. Tudo é gente. Tudo é gente. Vai ter que fazer essa frase. Tudo é gente. Tudo é gente. Fazer uma camiseta, hein? A gente é gente, cara. O médico é gente. Médico é gente. Na pandemia mesmo, o povo não respeitava nem o espaço do médico. Ele também tem família. Pós dificuldades no plantão ali, não sabe se vai voltar vivo, Tem muita Um horror a pandemia nas redes sociais, cara, invadindo a privacidade de médico. Meu Deus, só quero precisar bater meta de visita, pensa nisso. Não, imagina. A gente tem... eu acredito demais que essa nova... Que os negócios eles vão se transformar, eles tendem a se transformar nesse ambiente mais colaborativo. E eu não acredito em sucesso ou em alta performance futura sem um lugar de conexão entre as pessoas e de pensamento complementar. Para mim é esse o novo lugar de trabalho, sabe? Onde a gente consegue estar num lugar onde o pensamento complementar faz parte da conversa. Não é para tudo. Sim. Não é toda hora, mas assim, em diversas circunstâncias, quando você não acha que você sabe alguma coisa, você poder ter espaço para falar assim, esse assunto que está sob a minha responsabilidade, não sei. Quem que faz isso? Não. Você sabe? Eu sei. Sabe? Sei, faço. Você recebeu? Recebi. Já li. Você leu? Não li. Aí você já vê que não leu, né? Sabe, mas fala, não li. Não sei. Esse lugar mais novo, eu acho que não vai ter isso, sabe? Eu acredito demais que... E já tem muita empresa se transformando, né? A nossa se transforma todos os dias nesse caminho. Que demais. Olha, chegando no finalmente aqui... Vamos olhar ali, Glauco. Fala assim, você... vou falar estudante de farmácia. Eu quero saber como é que funciona. Já vou resumir aqui. Já vem direto aqui na gestão do jogo, que o Charles aqui já... primeiro assiste o episódio, lê o livro junto. Boa. É a sugestão de fórmula. Vamos lá, Charles. Sugestão de fórmula. Isso, lê o livro e assiste o episódio do SantaCast. Farmacêutico, estudante de farmácia, farmacêutico, trabalha em farmácia de manipulação, ou quer abrir uma farmácia que aqui... Quer abrir uma franquia? Uma franquia também. Quer procurar o Charles? Charles, quero abrir uma franquia da Roval. Aí tem que ver ali, Tem que ver com a André onde que vai ser? Porque aqui ele já trouxe a experiência dele. Isso que é legal, Charles. A experiência aplicada para passar para as pessoas. Porque igual você falou, tem um monte de especialista, um monte de coisa. E aí, você viveu o play? Você jogou mesmo esse jogo? Porque falar até papagaio é admirável quem escreve um livro conseguir pôr para fora, expor, como você falou, né, o sentimento e construir algo. De novo, eu vejo como um legado. Seus filhos, netos, parentes vão ver isso aqui. E você, por favor, tem o QR Code aí, certo? Link para fazer o download. Nós vamos fazer sorteios também dos livros.
de alguns livros. São aqui, dois, né, vai ver. Giovana? Giovana confirmando produção. Produção, confirma a produção. Mas aproveita que é por tempo limitado. limitado para fazer o download gratuito. Obrigado pelo nosso exemplar. Vai ler com certeza. Vamos ler com certeza, vai agregar muito valor no nosso trabalho e, lógico, todo mundo ganha, né? Claro. Se tem um mercado fértil, bom e organizado, você ganha, outros, o paciente, o médico, os representantes, né, Júlio? Outras farmácias, o setor ganha. De novo, não é para brigar por essa fatia, sim, vamos, como é que você falou? Criar mercado. Criar mercado. E aí, Charles, assim, minha última pergunta para finalizar e depois eu direciono agora para Taylor, para você dar um recado para todo mundo. O que você espera do futuro da manipulação? A Cindy, a Taylor ali mudou, Glauco. A Taylor, não, mas é para ele, deixa a Taylor aqui. A Cindy. Tá bom, não tem problema, depois a gente confundi. decide isso aí. Tá. O que você imagina do futuro da farmácia magistral? Qual que é sua percepção diante de tudo que você vem estudando, dessa maravilha do que você escreveu, de tudo? Que você virou uma chave total, assim, pelo que você falou. O que você enxerga de futuro? Lógico, você já falou de revolução, da prevenção, mas assim, a visão do Charles para os próximos. Esse negócio, para mim, ou nós vamos nos tornar uma plataforma de saúde, ou nós vamos serem plataformados. Este segmento ainda deve passar por uma consolidação. O nosso negócio ele é muito pulverizado, são poucas redes, as farmácias têm uma capilaridade enorme, a gente está falando de Brasil, né? Com muitas lojas, de uma loja, de duas lojas, então é mais difícil de consolidar. Mas esse mercado deve ser consolidado nesses grandes hubs de saúde. Então, nós, empresários desse segmento, a gente precisa entender isso, olhar para isso e nos preparar para isso. Quem não tiver preparado, endereçado para fazer parte de uma comunidade maior, de uma marca consolidadora, de um espaço de saúde mais robusto, tende a perder o bonde do que vem por aí, né? Todos os mercados tendem a se consolidar, o nosso não vai ser diferente. Em algum momento isso acontece. Eu acredito que não nos próximos 5 anos, mas muito em breve, esse mercado deve ser consolidado e, obviamente, né, quem tiver mais apontado para o digital, com essas conexões melhores, vai aproveitar muito melhor essa janela. Poxa, perfeito. E aí, o grande final. O nome da câmera, né? Glauco, é Cindy, a Taylor ficou ali, a gente tirou só a Madonna, ficou a Taylor. Fica tranquilo. Calma, Vai, Giovana, ele vai agora. Que você quer deixar do seu hurt, do seu coração para ecoar pela eternidade nessa gravação? Fala para lá. Olha para aqui. Na verdade, eu até termino o livro com um mantra que eu acabei que eu acabei aprendendo e fiz durante até a pandemia, buscando sempre fazer melhores escolhas. Então, que todos os dias a gente possa fazer boas escolhas para buscar sempre ser uma melhor versão de nós mesmos. Então, eu tenho vivido isso e que todo mundo possa fazer uma reflexão nesse sentido também, buscar a nossa melhor versão. Puxa. Perfeito. Charles, obrigado. Muito obrigado, comunidade. Oval, muito obrigado pelo episódio. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Rapaz, que